Sejam bem-vindos a mais um episódio do iTalks, podcast oficial do iSummit. E esse podcast tem a missão de inspirar você que está aí do outro lado, trazendo histórias reais. E eu não sei qual é seu objetivo, mas que essas histórias aqui de alguma maneira possa te ajudar a perceber que é possível chegar aonde você quer chegar. Eu tô recebendo aqui hoje um bate-papo mais do que especial, uma banda da nossa cidade aqui de Uberaba, que hoje está com sucesso internacional, Black Pantera. Sejam muito bem-vindos ao iTalks. Fiquei muito feliz de vocês terem aceitado o convite. A gente tá feliz de estar aqui, né? Ainda mais sendo em casa, né? Por mais que demorou, é difícil juntar a turma. Os três morando em Uberaba, mas tem hora que realmente é difícil. A gente acha que a gente se vê mais na estrada, assim, que realmente tá com certeza. a convivência. Por aqui, cada um tem família e vira um corre danado. Mas vamos lá, vai ser lindo. Obrigado Show pelo de convite. bola. Obrigado pelo espaço, sempre muito bom trocar ideias, né? Falar sobre a banda, a gente gosta muito prazer. Obrigado. Eu queria começar perguntando o seguinte, cara, quem é a Black Pantera, né? O que essa banda carrega na sua identidade que fez ela romper fronteiras, não só nacionalmente, né, mas inclusive internacional? Quem é a Black Pantera? Cara, eu não sei, acho que a gente não é umas paradas que não explica, assim, né? Uma coisa que começou com o sonho do Charles, né? De querer ter uma banda preta, autoral aqui na cidade, no contexto que a gente vive, né? O quão difícil era. Mas a banda é muito maior do que nós, assim, nós três. Ela é muito maior, assim, não é... Ok, somos os três, né? Shine, Charles, Rodrigo, mas a banda mesmo, o Black Panther, é uma entidade, assim, uma parada catedrática, assim, como se fosse uma universidade. Até a gente teve que evoluir como pessoas para estar tocando Black Panther. Cada ano que passa, a gente tem evoluído mais, assim... O Shine fala, né, que tipo, a banda não somos só nós três, né? Começou, né, com o Charles, né? E aí... depois foi evoluindo, né? Entrou eu e o Cheyenne. Mas hoje são os fãs da banda, as pessoas que seguem. Porque todo esse conteúdo, né? Que a banda tem, toda essa bagagem, a gente vem tendo ela através das pessoas, né? As pessoas vão indicando livros, indicando documentários. Porque a gente era muito analfabeto, assim, racialmente falando, era muito analfabeto, pensando. Aí a história do nosso povo a gente foi descobrir depois da banda, se é realmente, né? Acaba que a educação, sistema educacional, apesar de ter uma lei que fala que é preciso estudar a cultura africana e muitas vezes as escolas não adaptam, apesar de ter essa lei. Assim como a indígena, mas a gente sabia muito pouco, né? Eu acho que a força do Black Panther vem a partir do momento que a gente olha para trás. Quem foram os nossos ancestrais, o que eles fizeram, né? O que realmente importava, e que isso foi apagado, é muito omitido, então aí que vem essa força. Então a banda é muito grande. Só que a gente só foi tomar essa consciência depois dos 30, depois do Black Panther. Depois de estar na banda, né? Então o Charles, o primeiro disco, né, Charles? Foi totalmente do Charles, né? Total. Tem essa questão da representatividade ser muito forte, assim, desde moleque, sabe? E em qualquer contexto, seja em filmes, ou realmente reparando num lugar quantas pessoas pretas tem, num restaurante ou num shopping, ou... Eu sempre fui desses, né? E sempre tive essa parada de ter muito orgulho preto, assim, mesmo às vezes não tendo tanta informação, mas já tinha essa consciência já muito novo, assim. E eu sempre insisti, tendo nas bandas, que eu queria fazer som autoral pra falar um pouco sobre isso e também ter essa atividade pra outra molecada que vai vir pra frente, assim, né? Começou um sonho pequeno, foi ficando grande dentro de mim, sabe? Começou aquele negócio de se tornar uma coisa muito particular, tanto é que eu abandonei a banda que eu tinha, os caras ficou tudo bravo. Tem que fazer cover. Eu falei, cara, realmente, dessa vez eu vou nessa. O tempo tá passando e eu quero fazer uma coisa pra mim, sabe? Que eu compus, que eu fiz e tal. E aí comecei o sonho do Black Panther, cara. E nesse sonho aí, hoje em dia, olhar pra trás assim, sabe? E é legal olhar pra trás. Tem que ter esse ponto de olhar pra trás pra você dar ainda mais valor em tudo que a gente tem hoje em dia, sabe? Começou realmente um trabalho de formiguinha. Começou minha primeira fã foi minha mãe, que teve acesso às músicas, eu tava ficando igual doido gritando no quarto lá. Então ela via isso. Minha mãe já sentia uma parada legal ali, né? Insistiu que o Cheyenne, né, que eu conseguisse o Rodrigo também, que sempre foi meu plano ter os dois na banda. Parece que sua mãe foi peça-chave aí pra... E muito. Que história que é essa? Vocês dois lá dentro de casa... É porque eu já tinha casado, já tava morando com a minha esposa, e eu e o Rodrigo, a gente tocava com bandas de pop rock, com outros artistas. Então, assim... parar a minha vida, que eu já trabalhava no serviço, e parar a minha vida para pensar em começar uma banda autoral em Uberaba, eu não tive esse start. Ele teve um start bem na frente. Acho que ele já vislumbrava isso antes. Tudo que a gente vive hoje, ele já vislumbrava.
Pra mim, eu já tava, né, na correria, nós com filho, na correria danada. Falei, cara, eu vou parar o que eu tô fazendo na minha vida pra mexer com som autoral do nada. E som autoral, pra quem mexe com quem é banda underground, sabe o quão é difícil, velho. Meu Deus. Música tem vários caminhos, né? Então, assim, eu e Shine, a gente já meio que trabalhava com música já, né? Mas como sideman, né? Acompanhando outros artistas, né? Eu, na época que o Charles fez o convite, eu tava estudando música na UFO. Então, eu tava trilhando outro caminho da música. Tava querendo seguir outro caminho, né, da música, né? Acadêmico. E aí, mas mesmo assim, né? Ainda fazendo os freelas com o Cheyenne. Complementar, né, a renda. A gente tinha uma banda cover, né? Que nem o Charles estava falando. Mas aí acabou porque ele falou, não dá mais pra mim, né? Tocar a música dos outros. Eu quero fazer o meu trabalho. Só que ali naquela banda, na época, tinham outros 2 guitarristas. O Charles só cantava. Então parece que a gente não conseguia captar o que ele estava querendo dizer, né? Foi, total. Esse lance da gente não ter essa consciência, né? Sabe? Necessária pra poder... Amarrar os pontos, né? Isso. E aí o Charles saiu da banda e sumiu, cara. Ele ficou 1 ano, assim, ninguém nunca mais viu o cara. Em festa, em nada. Isolado, mano, Sumiu. isolado. E aí um dia o Shine me ligou e falou, o seu irmão tá querendo... O Charles tá querendo gravar umas músicas, né? E pensou em você. Ele falou, ele até falou mesmo, eu tenho que ir porque eu sou irmão. Não, minha mãe me obrigou, mano. Minha mãe roubou minha Histórias loucura. reais, pô. Eu falei, poxa, eu tô aqui em Uberlândia, eu tô no outro corre, né? Assim, apesar de eu estar sempre Uberlândia e Uberlândia, mas eu acabei agradecendo, né? Eu falei, não vai rolar, né? Um amigão nosso, o Gustavinho, acabou gravando essas 2 primeiras músicas com o Charles. Quando eu ouvi essas 2 primeiras músicas, eu falei, caramba, velho, por que eu não gravei isso, assim? Por que não sou eu? Por que eu não dei mais atenção, né? E eu me arrependi. Eu falei, porra, isso é muito bom, é o que eu queria fazer, né? Olha que legal. E aí eu falei pro Cheyenne, falei, Cheyenne, muito boa as músicas, velho. Se tiver um espaço aí, né? Se o Gustavinho não quiser, eu quero, né? E acabou que o Gustavinho também não pôde, né? Tinha outros projetos. E aí foi um outro amigo, o Max, né? Foi o Max. O Max acabou fazendo o primeiro show da banda. Fez um show. E esse primeiro show foi onde? Foi no Teatro Vera Cruz. Vera Teatro Cruz. Vera Vera Cruz. Um Cruz, evento aqui de bandas, a gente tocou Autoral, umas... Isso. Mas não deu muita liga, assim. Acabou que não... Né? Um um ótimo ótimo baterista. batera, né? Porque assim, é importante falar nesse sistema de som, quando eu tava fazendo as músicas, eu já sabia o que eu queria de baixo de batera, eu já tinha essa consciência, né? Eu fazia na boca, né? Compondo na boca. Então, assim, eu sempre pensei no Rodrigo, por ser um cara também que é um cara preto Versátil, ali, né? e é um cara versátil, porque desde o momento eu montei o Black Pantera como uma banda que toca um estilo pesado, mas que dentro dele tem um monte de coisa legal. Não é só gritaria e não... Vai ter groove, vai ter, sabe, uns riffs diferentes, a gente vai ter cadência de mudança de velocidade. Então eu já tinha tudo isso memorizado, então eu precisava de um cara versátil. O Rodrigo tocava sertanejo, samba, hardcore. Eu falei, cara, é esse cara que eu preciso. Então, quando ele aceitou, o Max tava na banda, só que o Max é um batera de metal. Metal mesmo, né? Pá. E eu precisava de um cara versátil, né? Porque Mais eu ia flexível misturar, aí. eu ia misturar de tudo. Então eu precisava de um... Então, acabou que o primeiro show não deu certo, o Max entendeu, né, que não deu aquela liga, eu falei pra ele, a gente teve uma conversa mó de boa, eu falei, não, cara, vai atrás de outro então, porque isso aqui é muito legal e vai nessa. E aí, de repente, já tinha um recado do Rodrigo já em off, né, porque ele ficou zicando mesmo assim, né, não dava certo. A verdade é A hora que eu vi que eu tava Jogou no perdendo, universo. Não, o homem fez uma... Fiquei torcendo pra Meu não dar Deus. certo com outro batera, porque eu queria muito fazer isso, sabe? Eu desejei muito isso aí. E acabou que no primeiro ensaio, né? Depois, Sim, já saiu mais música, já deu muita liga. muita os liga três já juntos, na primeira, né? sim, já... Então, Foi bem espiritual, assim, ó, que a gente sentou, contou um, dois, três e... Exato. Foi passar os 3 ali, os meninos nem sabem, aquele dia, nossa, de noite eu chorei igual neném na cama, rapaz. Que deu muito bom, né? Que deu bom, falei, cara, esse negócio vai pra frente, mano. E realmente, assim, eu lembro da noite que eu chorei, porque foi o dia que nós ensaiamos a primeira vez, cara. Foi com o Rodrigo, naquele estúdio pequenininho, né? Vocês lembram? Perto da minha mãe ali. Pô, Né? mas de novo, Fundo, cara. fundo da garagem de É, ônibus, fundo da de garagem, caminhão. Não de era um caminhão, estúdio, mano. era Era um estúdio, Saca, era um rolê, nossa, mas sim. Vocês são de qual bairro aqui? Só pra É galera Abadia e Leblon. Leblon. É Abadia e né? Leblon, praticamente. Abadia, encostados ali, Encostados, né? São isso. próximos ali. Então deu liga, cara. Depois disso, já são 11 anos, cara. Sempre 11 anos, essa era a próxima pergunta. Já tem 11 anos a 11 Mais banda. 12 agora, hein? 12 agora em abril. E tem disco novo pra sair, né? Daqui a pouco eu quero saber um pouquinho mais. Mas eu quero pegar um gancho no que você falou. Porque você falou assim, cara, eu era um analfabeto ali. Foi depois dos 30 que eu fui realmente me alfabetizar em termos... Cara, eu confesso que quando eu
Falei, cara, os caras do Black Pantera vão vir. Falei, cara, é o podcast mais diferente que eu vou gravar. Por quê? Porque eu também me considero, e assim, inclusive é um dos motivos, cara, de tê-los, pra que a gente possa realmente, não só quem já tem carrega essa ideologia que a banda carrega, que já entendeu sobre isso, já se alfabetizou, mas que a gente possa falar pra mais gente também, né? Sim. Com E é muito certeza. doido isso, porque eu sou terapeuta, né? E eu demorei muito pra entender esse negócio de representatividade. E eu entendi de uma maneira que é muito diferente pra vocês, mas a hora que eu entendi, eu falei, cara, como que as pessoas não entendem? Ficou tão óbvio Fica óbvio. pra mim, né? Como que eu entendi isso? Só pra vocês entenderem. Eu gosto de correr, corri ali 5 quilômetros e tal, chamei um amigo pra correr uma prova no Rio, ele falou, não, já me inscrevi, eu vou. Aí eu falei, você vai correr 5 ou 10? Ele falou, 21. Aí eu peguei e falei assim, mas cara, eu só corro 5. Ele falou, não, mas eu já corri e dá. E aí eu falei, porra, o Thales, meu brother, me identifiquei nele. Meu brother, começou a correr depois de mim, gordinho, correu, cara, se deu pra ele, dá pra mim também. Então eu precisei me identificar pra falar, cara, é possível, dá. Exatamente. E aí, cara, treinei, obviamente, pra isso e corri lá aos 21. Mas se a gente não tiver esses exemplos onde a gente se identifique, cara, É sobre isso. é muito mais É, difícil, muito mais difícil. Com certeza. tornar algo possível, né? E por muito tempo, não tinha ninguém lá no Jornal Nacional, não tinha ninguém no Supremo exatamente. Tribunal Federal, não tinha ninguém em lugares aonde eu olho e falo, cara, como que eu vou chegar lá, né? Então hoje, pra mim, é mais óbvio, né? Olhando pelo lado até terapêutico, né? Mas como que é pra vocês carregar essa bandeira? Como que é pra vocês ajudar nesse processo para que as pessoas entendam a importância do que vocês carregam junto com a música de vocês, né? Porque não é só música. Não é só música. Eu acho que a banda ela tem essa pauta, né, identitária do antirracismo, né, ferrenha, mas que é realmente importante. A vida inteira a gente vê, né? Todos os dias nos jornais você vai ver algum crime, alguma coisa relacionada a crime de racismo, de injúria racial, né? Ontem mesmo, parece que uma médica ela morreu porque acharam que Foi o baleada, carro né? foi baleado. É. Acharam que era um criminoso, um carro de criminoso, e era uma médica. Então, assim, minha filha tá querendo fazer medicina. Eu fiquei pensando, cara, minha filha é uma menina preta e um dia dessa ela tá nessa aí, e aí? Como é que... Tá no carrão, tá né, no carrão, vamos pensar, bem-sucedida, né? opa, tá errado. A gente vive sempre Então, no o medo sistema ali, é né? esse. É um sistema... Mas a gente segue sendo esses exemplos, né? A gente costuma usar o termo que até tá no Perpétuo, que é afrobetizar, que eu ouvi no Nordeste um cara falando isso. A gente precisa afrobetizar as pessoas para que elas entendam o que foi, né? Ok, teve esse período da escravidão, mas o que veio depois também segue sendo tão ruim quanto, né? Mas a gente avançou em várias coisas? Avançamos. Mas ainda é muito difícil. Então a banda vem com essa carga de representatividade que é muito importante. Ontem mesmo, até tô olhando o post aqui da Patrícia Fernandes, que é uma moça que ela tentou ter um filho, é uma mulher branca, ela tentou engravidar e nunca conseguiu. Né? E ela minha mãe seguia ela nesse processo dela tentando engravidar, não conseguiu e resolveu adotar uma criança negra. Ela e o marido foram ao continente africano e trouxeram o Luiz, né? O menino. E ela já vem nesse processo, ó, falando de adoção, falando de representatividade. E o menino já tá com 3. Quantos anos ele deve ter? Uns 5? Ah, já deve estar com... Não, 5 ainda não. Uns 4, né? Deve ter uns 4, 3. E ele vendo sempre os vídeos de rock, ele achou que ele tinha que ter o cabelo liso. Mamãe, quando eu crescer, eu quero ter o cabelo. Eu vou alisar meu cabelo pra fazer igual os clipes dos rock, da galera do rock. E ela, não, você não precisa alisar seu cabelo pra fazer isso. E ela ela fez uma pesquisa perguntando quem seriam as bandas pretas de rock, ou integrantes pretos, pra poder mostrar pro filho dela que ele não precisava alisar o cabelo. E aí eles foram no Black Pantera. E aí a gente tocou em Ribeirão domingo, e eles foram, aí a gente conversou com ele, né? Conversou com os pais. E ela fez um post agora que tá com tipo 2,5 milhões de visualizações no Instagram, que é o post dela falando, ó, trouxe o Luiz no show do Black Pantera e tá com mais de 300 mil curtidas. enorme, E a galera não. falando assim, ó, quando alguém perguntar o que é representatividade, mostra isso. Meu filho queria alisar o cabelo pra estar numa banda de rock. Eu falei, não precisa. Tem aqui os meninos. Aí tá eu balançando o cabelo, o Charles com o Black, sabe? O Rodrigo ali na bateria. E ele isso. O Rodrigo, na medida do possível, balançando Com a barba, certeza. né, A barba tá- Rodrigo? Mas Eu também. isso, É a energia. tô representando esse os é um caras. exemplo. Esse é o exemplo da representatividade. Sim. O quanto isso importa da pessoa, do menino preto, ele se viu ali. Se O cara, viu, é isso que eu quero. Eu vou deixar meu cabelo crescer, posso deixar um black, posso deixar pra fazer dread.
Então, esse poder de representatividade, no mínimo, existem várias outras maneiras. É igual no Enem de 2024, quando o tema saiu, que era a importância da África, quando milhares de jovens usaram as músicas do Black Pantera. Milhares. Foram, milhares, não foram centenas. E na redação. E eles saíram com 290, 280 depois. Então, isso é o poder da música, é o poder da arte que a gente tem feito em Uberaba, assim, saindo daqui. E falando de cultura preta, falando de afrodescendência, de uma maneira que só o Black Pantera conseguiu nos proporcionar. Porque a gente teve que ir atrás. Pô, velho, eu tô na banda preta que veio do Partido das Panteras Negras, velho. Eu não posso simplesmente ser vazio, ser uma parada assim, superficial. A gente tem que entender realmente o que é, o que a gente pode fazer. Isso tem refletido. Ao longo do tempo, a gente tem visto a molecada, os jovens que levam os pais que levam os filhos. Então tá muito incrível poder viver isso. E é fantástico poder ver isso partindo daqui, cara. O dia que eu vi lá, que depois eu quero entrar nesse tema, né? Cara, vocês no Rock in Rio. Eu falei, cara, imagina o que esses caras estão sentindo nesse momento, né, cara? Que é uma sensação única. A gente que tá de fora, a gente que não tá vivendo aquela experiência ali, porra, emociona. Você fala assim, pô, os caras saem daqui e tá vivendo uma experiência dessa. Imagina pra vocês, eu né? também tem muito essa coisa de gostar de ver nossos artistas, sabe? Nos lugares assim, sabe? Sempre torcendo pra quando fala que é de Uberaba, que tem alguém se despontando assim, dá um orgulho danado, sabe? Porque a gente sabe como é que funciona aqui, o quanto que é difícil ser músico no Brasil todo, mas sim, a gente sabe a realidade de Uberaba. É difícil. É difícil, a gente sabe que os meninos já passaram aí tocando 3, 4 horas seguido, nem água é servido pro cara. Não, cara, uns absurdos que assim, né? Assim, a cidade, ela tem uma cultura muito... Uma cidade agropecuária, sim, né? Então, cultura do sertanejo, né? Barzinho. Então, a gente viveu muitos anos fazendo isso, né? Sim. Então, a gente dá muito valor no que a gente faz hoje, o Black Pantera. Né? Poder viajar o Brasil, o mundo, falando sobre temas extremamente relevantes, né? E é isso, assim. Às vezes, olha pra trás e fala, caramba, meu... a gente ralou demais, assim. Muito. Banda baile, essas coisas. E é muito bom fazer algo que é a gente que tá construindo, né? Tem identidade, né? Que tem Por mais difícil autenticidade, que né? seja, né? Assim, hoje a gente tá colhendo bons frutos, né? Mas a banda tem 12, vai fazer 12 agora em abril. Né? Então, assim, sei lá, os primeiros 9 anos foram totalmente de plantar ali. Muito, né? Muito, plantar só mesmo, plantando. assim. Plantando, tipo, tocar em Europa... Pagamento devendo, assim, né, cara? Porque total. eles pagam, mas pagam tão pouco que você não consegue comprar 2 passagens. Então, você imagina, mas vamos fazer isso, vamos fazer um sacrifício, né? Vamos investir, dividir ali. Vai numa agência de turismo ali, divide em 12 vezes e vamos ver no que dá, né? E foi isso, assim, sempre nesse ímpeto de querer fazer, de acreditar muito, né? Falando, não vamos retroceder nem um ano. Nem um ano a gente vai fazer menos. A gente sempre vai fazer mais. Né? Então, por mais que a gente tocasse num grande festival, a gente não ficava acomodado com aquilo. A gente falava, não, agora a gente quer mais, a gente quer tocar num outro maior ainda. A gente tocou no Rock aí é o maior do Brasil. O que a gente vai fazer agora? Do mundo, Não, agora a gente quer tocar num horário melhor, sabe? Num palco melhor. Então é sempre almejando, porque além de ser muito gostoso isso, né? Tá ultrapassando esses desafios, né? De morar em Uberaba ainda. Pô, a gente mora em Uberaba. Sim. Né? Então, assim... Exatamente. E fazer o que a gente faz no Brasil inteiro é a missão, né? De estar levando essa mensagem. Então, E aí, assim, cara, você teve essa visão lá, ninguém acompanhou. É normal, né? Normalmente quem é o visionário da coisa ali tá um pouquinho à frente. Sim. E qual foi o momento que a ficha de todo mundo caiu e falou, cara, estamos estourados? De alguma maneira, assim, qual foi o ponto, assim, que vocês falaram, cara... Tem vários, acho que cada um tem o seu, Mas, né? me conta, acho cada que um, tem. vai. Assim, você falou essa palavra, eu acho essa palavra muito forte. Assim, Mas porque, tá, né? Então, é isso. É porque tem muita gente que olha o Instagram, vê a gente e fala, cara, vocês estão estourados, vocês estão não sei o quê. Assim, pra mim, eu vou estar estourado, de verdade. Assim, a gente tá conquistando muitas coisas, é o que eu tô falando. É sempre um desafio. Pra mim, eu vou estar estourado quando eu não precisar preocupar mais com a conta bancária. Financeira. Sabe? Porque isso pra mim é eu poder bancar a escola do meu filho, uma viagem com a minha família, né? Então, assim, eu acho que a banda tá cada ano melhor. Mas eu acho que a gente ainda tá numa caminhada pra chegar onde a gente quer, sabe?
Bem, eu digo com orgulho que a gente é a maior banda de Uberaba, eu acho. Modesto, modesto, né? Mas a gente Não, quer é ser a isso. maior banda do Brasil. E a gente não é ainda a maior banda do... Pra mim, eu vou estar sim. estourado Muita quando... gente não conhece, assim. Sabe? Você vê por esse post que eu citei, né? Aham. Que de ontem pra hoje, 4 mil pessoas começaram a seguir a banda. Por conta do post da Patrícia com o filho dela. Né? Então, assim, a gente segue trabalhando. É uma banda de rock preta, antirracista. Então, é um nicho, né? Mas hoje, assim, a gente vive da banda há uns 3, 4 anos. 3, 4 né? E a gente vende Isso é muito lindo merda. já. Isso é totalmente inimaginável. Porque eu Com não tenho certeza. formação acadêmica, eu não tenho nenhum curso. Charles também não. Rodrigo também começou e não terminou a faculdade. Então, todo mundo sempre trabalhou com outras coisas, né? Pra poder complementar a renda. Então, hoje a gente vive só da banda. É uma qualidade de vida um pouco maior, que a gente consegue correr com os nossos filhos, fazer o corre em casa. E vive de show e de vender merchandise, né? Então, pra nós é uma vitória que era inimaginável. Porque eu trabalho desde, sei lá, desde os 17. Exato. Sempre trabalhando. E, nossa, eu tava falando com a minha esposa. Falei, cara, eu trabalhava, eu fazia barzinho, eu tocava com a B4, eu fazia baile. E mesmo assim, ainda tinha que pegar dinheiro emprestado com a minha mãe pra complementar as paradas. Tanto que era, sabe? E hoje a gente consegue ter, né? Esse respiro, assim. Então, eu acho que pra mim a ficha caiu, assim, quando a gente tocou em 2017 num festival grande na França. Isso em 2017, antes da gente assinar com gravadora. E eu lembro que a gente ia tocar no sábado. E a gente chegou meio que atrasado nesse festival, que era sábado, sexta, sábado, domingo. E aí o Linkin Park começou a tocar. E eu olhei ao meu redor, né? Era verão na Europa, lá demora a escurecer, né? Era quase 10 horas. E o Linkin Park tocando ainda, com o Chester vivo. E eu falei, caralho, velho, eu vou tocar aqui amanhã nesse festival. Tem 50 mil pessoas nessa porra. E eu vou estar aqui. Então ali eu já comecei a falar, alguma coisa tá acontecendo. Então, assim, de 2014 a 2017, naquela hora ali, eu me vi pensando, falei, nossa, isso aqui é muito grande. Por mais que a gente não entenda agora, mas é muito grande. E sempre dali pra frente, foi só um passo depois do outro, sempre em frente. O meu foi o convite pro Rock in Rio. Convite pro Rock in Rio. Esse aí foi... Porque sempre foi um sonho de moleque, muito, muito. Eu assistia VHS e... Pô, o Rock in Rio sempre me encantou, assim. Sempre teve essa coisa comigo, sabe? Então, quando chegou o convite... Ali deu uma arrepiada assim, eu falei assim, nossa, eu acho que é isso. Porque eu sei o quanto que é difícil tocar no Rock in Rio. Só de estar aqui em Uberaba, eu sei que é muita banda no Brasil. Sim. É um festival que, né, que as pessoas já se conhecem ali. Então, assim, tá no festival desse é difícil, cara. E é um festival que todo mundo que gosta de música, não gosta de música, cara, presta atenção, Conhece, entendeu? Conhece a marca Rock in Rio. Então, assim, é ali que tudo acontece, mano. Naquele show, vão angariar mais um monte de pessoa. Dito e feito, cara. Então, assim, acho que ali foi um momento que... Foi um divisor de Foi um divisor pra gente ali. E foi em qual ano? 2022. 2022. Tinha acabado a pandemia. Né? Então, assim, a gente foi convidado pro Rock in Rio em 2020. 2020. Nossa, Ficou cara, 2 dois anos Ficou 2 anos esperando, esperando, cara. O Pensa disco ansiedade, também gravado. o medo de morrer, né? Amigos. O meu pai morreu na pandemia. Então, assim, a gente teve que... Eu tava trabalhando de aplicativo, porque os barzinhos tudo fechado, não tinha show, onde fazer música, né? Charles trabalhando no Lava Jato. Eu arrumei um trampo também no Também Agráfico. trampo. Todo mundo teve que se CLT. virar na pandemia. Olha a cabeça, né, cara? Sabe o abismo? Eu vou tocar no Rock in Rio. Isso. Não só isso, a Bem- gente tinha uma Ascensão, que é o disco de 2022, que também projetou a gente muito. A gente já tinha o disco gravado. E a gente sabia que o disco era... O disco é absurdo, né? O Ascensão. Então a gente tinha um disco gravado e tinha a certeza de que tocaria no Rock in Rio. A gente só precisava estar vivo pra poder vivenciar isso. Que louco. Então foi 1 ano e 10 meses. A mente, com a imagina, a mente, mente, assim. assim, né? Eu não pude falar pro meu pai, pra minha mãe, que eu ia tocar no Rock in Rio. Meu pai, ele é radialista, e ele não segura a onda. Né? Não segura. Ele ia falar. Eu fiquei solta. quase 2 anos. Ele Falei, não solta, posso ele solta. falar, velho. Ele solta Não mesmo. posso. E tem contrato de fidelidade. Não posso falar. Enquanto eles não anunciam, eu não posso falar pra ninguém, porque isso não pode vazar. Então foram quase 2 anos segurando tudo, assim. Falei, meu Deus. E acabou que deu tudo certo, porque realmente, né, voltando lá na sua pergunta, a viradinha de chave foi isso. Foi o combo, né, de lançar o disco Ascensão, que foi o 3º álbum da banda, pela gravadora DEC, né, que aí a gente já tava numa gravadora, né, e tocar no Rock in Rio. Foi transmitido pelo Multishow, né? Foi lindo, né, pô? Então, assim, foi maravilhoso. Aquilo ali foi... Aí a gente começou a trabalhar mais, né? Então, assim, ele começou a dar um conforto melhor pra gente, qualidade de vida, porque a gente, dali em diante, a gente conseguiu começar a viver da banda. Porque a gente já conseguiu fechar mais shows, a banda ficou mais popular, né?
Então isso foi maravilhoso. E assim. hoje a agenda de vocês, eu tenho acompanhado Nossa. todo final de semana, Ixi, final de rodando o semana tem alguma Brasil. coisa. Graciados A bastante. gente vai pro México Nossa. agora, sexta. A gente sai de Guarulhos 5h50 na sexta pra fazer um show na Cidade do México, no festival. É isso. Mas, assim, é Já isso. a terceira sabe? vez no México. Ano passado a gente foi 2 vezes, né? Tocamos em Guadalajara e Aguascalientes. Tocamos no Dia de los Muertos. Nossa, que é incrível. Lá Uma se data- celebra, né, Não, cara? Ali aquilo é incrível, Experiência. incrível. Uma É. data que Experiência celebra, assim, inimaginável. Como se fosse um assim. carnaval pra gente, assim. É a passagem, né? O A Dia gente dos Mortos tocou, dele. né? O dia anterior a gente andou na cidade inteira e, assim, cara, E sei eles lá, em velho, festa, né? milhares de pessoas na rua, assim, tudo. Como eles vivem esse momento do Dia de los Mortos é incrível. incrível. Essa experiência de poder conhecer outros países, né? Colômbia, Chile. Já Sim, fomos pra México, Argentina. Pô, América Latina, principalmente, assim. Mas Eu acho acho que é França, essa, né? Portugal, Quão louco isso, Irlanda, né? Tipo, começou comigo lá no pensamento num quarto, entendeu? Uma guitarra na mão e o quanto que isso, né? Aconteceu tanta coisa depois disso, né? O pensamento Então, é poderoso, né? A é mente, poderoso né? demais. Você É. desejar algo Muito, assim, muito, muito, né? muito, muito, muito. insistir. E é um efeito borboleta, né? Porque Exatamente. vocês estão falando aqui do que desencadeou na vida de vocês, né? Exatamente. Mas o que a banda desencadeia Na vida de outras pessoas. Muito e muito. De todas essas pessoas que formam essa legião que o Exatamente, completa, né? E o que Pantera. outras bandas É. lá atrás desencadearam, né? No pensamento do Charles, né? É. De ver, né? De estar nos festivais, né? Nos lugares e ver só as bandas dos caras loirinhos, do cabelo liso ali, batendo cabeça, né? Então as bandas pretas ali também influenciaram, né? Living Colour, Bad Brains, o Derek ali quando ele entrou no Sepultura, né, Cheyenne? Sim, várias. cara. Então, lá atrás eles, né? Plantaram uma Plantaram, semente, né? né? E hoje a gente Demais sente a que tá conta. plantando uma sementinha também. E muito porque- poderosa, assim, sabe? Assim, muito Ah, poderosa. é isso, é o poder da representatividade, né? Eu vi o baixista do Legião dos 3 primeiros de Renato Rocha, eu achava incrível o baixista ser um cara negro. Eu falava, nossa, cara. Porque sempre tem aquele lance de ficar, mas quando eu comecei a querer tocar baixo, a querer tocar numa banda de rock, tinha esse lance, mas você vai tocar rock não é coisa de preto, sabe? Sempre tinha alguém com esse papinho. Então, assim, mas lógico que aí você vai ver mesmo. O rock começa com a origem ancestral, né? Começa com a música africana, depois o blues, o gospel. E aí a galera, essa mentira foi sendo contada até a gente poder, eu mesmo poder acreditar, mas ainda bem achar que que nunca... o Elvis é o rei do rock. Então, ele só total, bebeu sabe? muito da fonte, das duas fontes, do gospel Tem e um do blues. filme, né? No filme mesmo mostra isso. O tanto que ele bebia da fonte, né? Da música preta, da música gospel. né? Ia pros bairros negros e ficava lá. Então, assim, Quais são as grandes influências da banda? Cara, vocês- de Uma tudo, salada hein, de cara? banda, né? De Tudo. artistas, Conta. assim. inclusive fora do rock, né? Total. Inclusive Porque fora do rock. eu, por exemplo, comecei a tocar samba, né? Eu comecei a minha vida musical na capoeira. Né? Minha mãe ia trabalhar e me deixava na LBV, aqui em Uberaba, né? E aí lá tinha um grupo de capoeira. Então, na capoeira você aprende a tocar tabaque, pandeiro, berimbau. Então eu comecei a tocar ali, os meus primeiros instrumentos musicais foi na capoeira. E aí de lá eu tocava pandeiro, né? E aí me chamaram pra tocar num grupinho de pagode. E aí ficava tocando pagodinho e tal. Eu era adolescente, tinha 14, 15 anos. Ficava tocando samba, pagode. E isso foi me dando... Né, A flexibilidade o que ritmo, o swing, que o- né, a né, coisa se brasileira encaixando aos ali, o poucos, né? Charles queria. Exatamente. Então, e aí dali eu comprei uma bateria, fui tocar outros estilos musicais, né, rock, tocar com banda baile. E aí até que a gente se conheceu. O Uberaba é pequenininho, né? Então, assim, a cena rock, Antes já se todo mundo se conhecia, conhece, né? Então a gente sempre se cruzava com outras bandas, né? Até que a gente foi tocar junto. Mas, assim, bem. é isso. Eu tenho uma influência muito grande, assim, no samba, né? Que foi onde eu comecei, né? Parte percussiva ali, né? Me inspira muito, né? Agora, se for falar no rock, assim... Devotos, que é uma banda underground lá do Recife. Eles têm 30 anos. E foi a banda que a gente tocou junto no Rock in Rio, em 2022, né? A gente teve o prazer de dividir o palco com eles. Sepultura... Poxa, tem tanta coisa, né? É muita Tudo, né? coisa. Não Eu sou passo não. pelo Hendrix, né? Que tem até a homenagem dele aqui na mão, aqui, ó, dá pra ver. Passo pelo Hendrix, porque a imagem do Hendrix era uma imagem que se conseguia fácil. Na época eu coçava gente preta tocando rock and roll. Pela popularidade do Jimi Hendrix, então eu consegui VHS fáceis, né? Consegui show dele fácil. Porque é um artista muito grande, né? Então bandas era um nicho muito difícil de achar. Né? Pra chegar até mim demorou demais. E quando chegou assim, mesmo assim, ainda foi uma luta pra conseguir os outros álbuns. Né? Mas enfim...
A gente passa por um monte de influência. O Sepultura, quando descobri o metalzão, o Sepultura foi uma pancada pra mim, assim. E fiquei mais louco quando eu descobri que os caras eram mineiros, né? Que aí você me deu ainda mais gás. Por isso que eu te falo assim, que eu tenho muito orgulho das paradas. Aí eu falei assim, não, os caras é mineiro, mano, mais massa ainda. Então, tipo assim, eu sempre pensei na carreira do Sepultura como uma coisa que a gente também podia fazer. É lógico que a vida do Max, do Igor lá atrás não foi às vezes igual a nossa, mas de começar ali, mano, um negócio impossível e vai dar pra fazer, cara. Eu sempre pensei isso, vai dar pra fazer. E quando chegar, mano, vai ser diferente. Com o Shine, com o Rodrigo, minha cabeça borbulhava e saiu realmente do jeitinho que eu... Então, quando a gente fez o primeiro álbum, meu Deus, você falou assim, cara, fiquei um ano compondo, porque realmente fiquei um ano, tocando guitarra e treinando voz, descobri uns timbres de voz que não tinha. Então, foi um ano muito bom pra mim. Apesar de passar raiva chamando toda hora pra ensaiar e ninguém queria, foi muito bom, porque todo dia eu acordava com alguma coisa empolgante pra fazer. Porque antes de montar o Black Panther, eu tava desanimado de mexer com música. Eu vendia tudo minhas coisas, vendia guitarra, vendia cabo, vendia caixa. Falei, cara, eu não quero, mano, porque fazer isso aqui eu não quero. Então quando eu tive força, eu falei assim, não, eu vou comprar uma guitarra. Fui lá, meti a cara no banco, lá, um empréstimo lá, peguei uma guitarra massa e fui treinar, cantar e tocar e descobrir isso, fazer letra e ler temas. E no meio disso, lendo muito Partido dos Panteras Negras, lendo muito Malcolm X. Eu tava consumindo muita cultura, assim, como é que foi a escravidão no Brasil. Esses livros estão em casa até hoje. Então, tudo isso foi um mix, assim, também, pra poder complementar. Mas de influência a gente tem um monte de coisa. Prince, também que eu gosto, Devotos. Cara, o Derek Green também, que eu sou apaixonado, Sepultura. Por acho ser que vocal, o né? Legião Urbana era o Renato Russo era um grande poeta, assim, a forma como escrevia e tudo mais. O Legião Urbana eu ouvia muito, assim, no começo. Mas era mais coisa de baixo, né? Muita coisa. Acho que o Red Hot Chili Peppers. O primeiro vinil que eu lembro, assim, na casa da minha avó era um vinil, era o Cabeça de Dinossauro do Titãs, né? Que é um vinil clássico. Então, bandas nacionais, Charlie Brown, Rapa, o Metallica, eu sempre gostei muito também na forma como... Principalmente dos 3 primeiros discos, né? Que era um baixista que eu gostava pra caramba. E meu pai, ele sempre teve muito vinil, né? Meu pai, meus avós. Meu pai trabalhou com banda baile, trabalhou com Barrerito, que era um cantor de sertanejo. Então, essa identidade musical já vem, assim, há muito tempo. Eu lembro da gente... num sábado à tarde, que ele tava em casa e ele gostava de imitar o Michael Jackson. Ele dançava muito, né? Ele ainda dança ainda. O apelido dele era Michael, né? E é porque ele parecia, quando era jovem, ele parecia o Michael Jackson e dançava muito, muito, muito mesmo. Depois passou a ser Montanha. Então, assim, a gente ouvia de tudo em casa, cara. De João Paulo e Daniel a Michael Jackson, Jackson 5, Queen, de tudo, assim. Então foi... Muitos discos da Motown, alguns ali. Eu imagino Massa, que pro pô. pai de vocês, que sempre trabalhou de alguma maneira com a arte, né? Ele pira. Ele deve ser um orgulho demais, absurdo, né? Por isso mesmo a gente falando que não pode dar muitas vezes muita ênfase, que ele empolga. Se dá as informações, se ele empolga, ele Vai falar pra todo mundo já, ele fica feliz demais. Não é por sacanagem. Ele fica. Ele quer se conversar aguenta, com alguém. ele se aguenta, ué. não se Chora, vai no show. Não, o cara fica... Montanha é um cara que tá sempre faz questão de estar presente, né? Ele e a dona Guiomar também. Assim, eu tenho um carinho muito grande por eles, né? Porque eles têm uma forma diferente de olhar isso, né? Assim, diferente dos meus pais, né? Que sempre incentivaram, mas não são dessa área musical, né? Então, assim, meu pai me deu meu primeiro instrumento musical, né? Sempre incentivou muito. Quando a gente precisou de viajar pela primeira vez para fora do país, a gente não tinha crédito, a gente não tinha nada. Né? Meu pai foi lá na agência e falou, não, foi lá dividir, ó, vocês pagam direitinho, imensa, hein? A gente pagou ele, assim, todo mês a gente ia lá e pagava, mas ele que, né? Então, assim, mas não tinha esse lance de como o pai dele trabalhava com música, né? De... Pô, não, isso vai dar certo, é isso mesmo, sabe? Eles são essenciais então, assim, pra essa parada acontecer. Assim, eu acho né? muito legal, eu acho muito bonito. Porque assim. quando a coisa apertou, assim, né? Minha mãe sempre salvou e ela sempre falou, inclusive meu pai, falou assim, ó, acontece o que acontecer, não pare esse projeto seu. Porque acho que foi a primeira vez na vida que eles me viram empolgado com alguma coisa mesmo, assim. Isso é legal. E eu sem grana zoado, menino nascendo, aquele corre danado, e eles sempre seguraram a peteca. Tem que pagar os boletos do seu Derli. Minha mãe vai lá e dá o dinheiro, cara. Saca? De fazer o meu passaporte. Ela e meu pai juntou a grana que eu não tinha, deram o dinheiro porque a gente tinha que ir pros Estados Unidos, aí eles pagaram o passaporte, mano. Sempre com esse pensamento de, não desista disso aqui, cara. Sabe? Então se vê hoje em dia os dois, assim, tá no rolê, difícil, assim, sabe? Por mais que seja difícil eles nunca financeiramente... falam, sabe? Não ia ser essa parada. Nunca, e isso é diferente, assim. Apoiaram mesmo, 100%. E eu tento hoje incentivar os meus filhos, né? Os sonhos deles, assim, da mesma forma que eles fazem com a gente, total. assim, né? Minha filha ama dançar, né? Meu filho quer fazer faculdade na área de exatas. Então, assim, incentivar o sonho da pessoa ali, sabe? Tipo, isso é extremamente importante. Pais incentivam os sonhos dos seus filhos. Isso faz muita diferença, assim. Extrema diferença. Porque o mental conta muito, sabe? Exatamente. Demais. Se você
falar que não dá, você botar na sua cabeça que, minha música não é boa, eu não sou bom o suficiente. O Charles não tocava guitarra, antes do Black Pantera. É muito espiritual a parada. O cara aprendeu a tocar música, tocar guitarra, compondo as músicas do Black Pantera. Olha que louco isso, assim. Então não é, às vezes, o quanto você estuda, né? Eu acho que é mais sobre o desejo que você tem. Porque música tem vários caminhos, né? Exato. Então, assim, você pode ir para a parte acadêmica, você pode ser um professor de música, né? Você pode formar no conservatório, na universidade e dar aula, você pode tocar numa orquestra. Então, cada coisa é um foco, né? Você tem que jogar a sua energia para aquilo que você quer. E o Shine jogou a energia dele toda para isso, né? E aí, a hora que eu e o Shine entendeu isso, aí, juntou os três, assim... Interessante. Isso é muito doido. E essa é uma assim. pergunta muito legal, porque aí eu vou trazer pra vivência dentro da sala de terapia, né? As pessoas fazem uma confusão absurda sobre a tal da motivação, né? É um tema que foi meio judiado. As pessoas acham que tá motivado com algo, é tá empolgado. E é legal você tá motivado e empolgado, mas não necessariamente a motivação é a empolgação. Você tem um motivo muito forte dentro de você que te faz agir, né? E claramente você tinha um motivo muito forte dentro de você que te fazia agir. E eu sempre falo, cara, tem duas coisinhas que motivam um ser humano. Ou é fugir de uma dor, ou é buscar um prazer. Naquele momento, lá no início, o que foi o seu grande motivador, assim? Você já me falou, mas eu quero deixar isso marcado aqui pra quem tá nos assistindo. Olha, acho que tem vários campos também dentro dessa motivação que eu tive. A primeira é da representatividade, sim, que eu queria ter uma banda preta. Eu realmente queria muito isso. Mas também foi um ponto também de extravaso, até da minha alma também naquele momento, assim, se sentindo um pouco deprimido, não sabe... Aquele momento definitivo, acho que todo mundo passa na vida, eu acho, um momento que você não sabe o que você faz. O que eu faço, cara? Eu caço um trampo, eu mudo de cidade, alguma coisa começa a acontecer, às vezes isso aí fica muito na cabeça, isso acumulado te faz o mal, danado. Foi um ponto de extravasar, mas também foi um ponto de retomar. Dentro disso eu fui conseguindo energias... Pra falar assim, cara, isso aqui vai ser grande, saca? Fui me empolgando, porque eu fui lendo stories, lendo os Panteras Negras, vendo aquilo tudo e treinando guitarra, que foi uma coisa muito legal. Foi uma terapia máxima que eu tive. Me estudando dentro daquilo ali, mas no momento, o ponto de partida da motivação realmente é 100% repetitividade, cara. Eu queria ter uma banda que o molequinho ali... Inclusive o caso do Luiz, que a gente falou agora, que aconteceu domingo. É sobre essas crianças na frente. Você vê aqui, o meu sonho do Shine de ver mais gente preta nos lugares ou banda... É lá de trásão, de 30, 40 anos atrás. A gente tá falando com o Luiz, que tem 3 anos de idade. Legal. E uma criança de 3 anos de idade que em 2026 ainda não consegue ver as caminhadas, porque, sim, o acesso a pessoas pretas, né, afropetizadas, seja bandas, grupos, sempre é mais difícil. Por algum motivo, sempre é mais difícil. Então, tem que redirecionar bastante, mas a motivação minha foi fazer essa parada, cara. E acreditar em mim também, que eu poderia fazer uma coisa. Eu falei assim, cara, eu quero fazer uma coisa massa. Sabe, que vai ficar assim. Porque, realmente, eu não sei muito o que fazer, não. Mas isso, né? Que bom, né? Eu sei fazer, né? Vou acreditar e fazer a parada nisso. E eu acho que o lance da gente não desistir, porque eu tenho certeza, várias vezes eu mesmo já pensei em desistir, né? Já pensei em desistir da música, porque a arte é muito difícil, né? Nossa. Ainda mais morando, né, numa cidade, assim, né? Que não tem essa... Você não tem muito lugar, né? Muito pra onde ir, né? Com esse tipo de música que a gente faz, né? A gente sempre viveu no desconforto, né? Eu vejo, por exemplo, assim, de amigos nossos, né? Assim, que tem bandas e que tem o melhor amplificador e que tem o estúdio e que às vezes tá reclamando e não corre tanto atrás, sabe? E às vezes eu nem consigo julgar, porque é isso, assim. Quando você tá no desconforto, até financeiro, inclusive, né? Você quer fazer o máximo pra você sair disso, né? Você quer viver bem, você quer que sua família viva bem, né? Então, quando a gente começou a ver que a banda tava começando a gerar uma renda, tocar nos grandes festivais, pô, caramba, é isso, meu, vamos continuar fazendo isso, vamos investir mais, né? Então, eu acho que dentro desse contexto, assim, da gente querer sair do desconforto mesmo, assim, sabe? É uma fuga de dor, né? Assim, de sair daquele lugar que você fazia o que você não tinha a identidade alinhada, né? Sair desse lugar de você querer o melhor, não ter a assim, representatividade, olhando pro lado, né? Só que não fazendo qualquer coisa, né? Sendo relevante,
né? Então eu acho que a gente sente nesse papel de relevância, assim, a gente tá num lugar que daqui 30 anos, daqui 40 anos, né, o Black Pantera vai ser falado, né? Pô, os caras abriu o Rock in Rio lá em 2022, né? Então... não só tocamos em 2024 também no Rock in Rio, fizemos o Detal, fizemos vários festivais incríveis. É muito doido pensar assim, porque quando eu vejo, eu não ensaiei com ele quando ele quis gravar as músicas, pensando. E aí eu fui conhecer as músicas do Black Panther, as duas primeiras do Black Panther no estúdio. Então a minha cabeça até aquele ponto, o momento era tipo, vim gravar aqui esse trem, né? E minha mãe pediu, desmerecimento, assim, total desinteresse. Porque eu lembro que eu tinha 2 shows com a minha banda no dia, e eu tinha que passar som, tinha que correr em casa, e correria com o filho, não sei o quê. Eu falei, vou lá, vou reservar esse tempo aqui pra poder gravar as músicas do meu irmão, que eu achei que seriam... Enfim, aí eram as 2 primeiras músicas. E ali eu tive uma virada de chave. Eu falei, caramba, isso é incrível. Vou dar o meu melhor nessas 2 primeiras músicas também. E é muito doido pensar nisso, né? E se, tipo, eu não tivesse ido, se ele tivesse desistido, se ele tivesse chamado outra pessoa, né? Então, assim... Se fosse outro baterista, né? Saca? Então será que a gente teria essa liga de compor, Exatamente. Né? Então, assim, foi tudo encaixando muito, assim, de uma maneira muito fluida. Tanto para chegar a esse ponto, né? Tanto que hoje a gente olha para trás e fala, caramba... E a gente gravou, né, realmente um disco novo, são 17 músicas novas que a galera não ouviu, mas já tem muita gente já... Nossa, quando que sai o disco? E isso já gera esse interesse, porque as pessoas querem consumir mais, querem entender mais, querem cantar mais e ver. Você chega em vários shows da banda, as pessoas cantam apaixonadas, cantam assim com um sentimento de orgulho, choram, se emocionam, e isso acaba refletindo na gente também. Faz então, tatuagem, meu. A gente quer cada vez mais. Tatuando o Black Panther, assim. É incrível. Então, assim... A gente tem essa noção da importância da banda. Então, enorme. Então, assim, tendo essa noção do quanto, né, a gente tá fazendo a diferença, a gente não se acomoda com isso. Pelo contrário, a gente quer estudar mais, quer fazer mais, para ter mais conteúdo, para ter mais profundidade, né, para poder chegar mais em outras pessoas. Exatamente né? isso. Eu acho que o Black Panther é uma banda geracional aí, né? Sim, Total. Porque o neto vai levar o vô no show, né? O pai leva a filha. Exatamente. Então, isso é incrível. E tá só começando, né? Sim, Exatamente. só começando. A gente não tá estourado ainda. Tá só começando. A gente vai estourar. Quero emendar aqui 2 perguntas, né? Como que é hoje esse processo de composição? Vocês falam que hoje acontece de uma maneira muito fluida, né? Inicialmente, saiu da cabeça aqui do visionário que conseguiu enxergar o cenário ali num primeiro momento. E quando que sai o próximo disco? O próximo... A gente tem 2 projetos esse ano pra sair. A gente gravou um DVD ao vivo no Circo Voador, né? 11 anos, ele chama Resistência, e foi assim, uma noite incrível, véspera do Dia da Consciência Negra. E veio gente do Brasil inteiro e foi um show histórico, assim. E o Circo Voador é emblemático. Circo Voador é emblemático. Então, Todos os nossos shows lá foram incríveis. E falou, cara, acho que tem que ser aqui. Aí, cara, colou uma galera. Vocês vão poder ver em abril. Isso sai em abril. Isso tá incrível. Nossa, a gente tá muito feliz com tudo. Com a edição, com o som. E a gente gravou direto. A gente não teve overdub, não teve corte. É até incrível porque, geralmente, você pensa em projetos desses ao vivo, né? A gente sabe que várias vezes, teve que parar, porque a guitarra parou, errei tal nota. Tudo... Não, a gente foi tocando, de repente o show acabou. E tava tudo gravado. Não, velho, é o show, assim, Black Panther na sua essência, na sua forma. Confortável, então, assim, né? 11 anos do Black Panther, em abril sai esse DVD. Vai sair esse DVD, né? A gente fala DVD porque a gente é antigo, né? Mas é o audiovisual. Vai estar no YouTube, vai estar em CD, vai ter vinil. Em agosto sai o disco novo. Agora, respondendo a questão de composição, cara, eu não sei, eu vou juntando frases, assim, eu componho muita coisa também, eu vou juntando frases, e vou juntando vivências, vou vendo o mundo, né? Acho que o disco é um retrato do mundo que a gente tá vivendo. Então, esse disco novo, ele vem pegando um pouco de tudo que tá acontecendo, também olhando para as nossas perspectivas, né, como homens negros, perante a sociedade, mas falando, assim, de vários temas. É mais um disco que a gente está muito feliz, que quando a gente lançou Ascensão, que é o nosso 3º disco, que projetou mais a gente, que ele chegou a entrar nas preliminares do Grammy, né, o Ascensão, né? Foi quase. A gente entrou nos 30, vão 5 para a final, a gente tava entre os 30, sacou? De 30 mil, 60 mil que entram discos na América Latina. Então, ele entrou, então foi um disco que também veio, né? Veio Padrão Caralho, Fomos Racistas, é um disco importante pra gente. A gente falou, cara, o que a gente vai fazer depois desse disco, né?
Aí veio o Perpétuo em 2024, que a gente conseguiu, mais uma vez, assim, falar de uma maneira mais pessoal, né? Eu tinha feito uma música pra minha mãe, né? Que é uma das músicas mais ouvidas também, chama Tradução. E, cara, é isso. Eu vou vendo, às vezes a música vem inteira de uma vez, tem música que vem... eu fico meses, tem música que a gente tá numa jam, aí vem um riff, vem uma levada, uma batida. Pô, não, faz essa batida de novo. Não, faz esse riff aí, vamos gravar isso aqui pra gente vir pensando no... E aí acaba vindo, assim. Pelo menos eu sou assim, cara. numa passagem de som, a gente tá num festival, passando o som, assim. O Charles puxa um riff na guitarra, e aí a gente começa Brincar. a brincar ali. Aí sai um monte de coisa bacana nisso grava aí. no celular. Bem isso. Aí Há anos assim já. E aí quando tá na época anos. da gente se dedicar dedicar, pra né? poder gravar um álbum, aí cada um vem trazendo esses fragmentos, né? Ou um vem com riff, ou o Shine já vem com a letra inteira. E a gente vai fazendo. E aí vocês se reúnem para... A gente fica meses fazendo. Sim, sim. A gente ficou Então, assim, dezembro inteiro. A gente tem um grupinho no WhatsApp de composições, né? Joga tudo lá. De ideias, né? Tá desativado agora. Tá Pelo amor de Deus. Agora dá 17 uma... música nova. Meu Nossa Deus, Senhora. agora Querem saber espera. dele. Então, assim, a gente vai pensar... É isso, a gente bota foco naquilo, né? Então a gente não fica ensaiando... A gente acabou de gravar um disco. A gente não vai ficar, né? Então, se o Shine tá pegando ideias para um próximo... vou guardar. Ele vai apresentar isso ano que vem. Né? Então a gente bota foco no que... Porque é muita coisa, tá né? bem cheio assim pra gente. Esse ano tá bem cheio Então é de muita coisas coisa pra que acontecer. Então, São- não compor nada, gente. Vocês não inventam, mano. Pelo amor de Deus. Deus, Saíram, nossa são... Senhora. Eu acho que nem as 17 músicas que a gente fez devem entrar no disco. Porque geralmente deve entrar 13... Aí fica mais 4 músicas que a gente vai soltando ao longo do tempo pra gente ir trabalhando. E a responsabilidade vai aumentando a cada disco, né? Igual Vai, você falou, aí vai, veio a régua vai Ascensão, ficando maior. aí a régua fica mais alta, né? Porque Total. o público espera, né? O Ascensão foi excelente. Aí veio o Perpétuo, que foi assim, pra gente eu acho que superou, né? Superou, A gente né? conseguiu ganhar prêmio da música brasileira, né? Lá no Rio. Foi. Né? De Prêmio artista Multishow. revelação, foi? Não, a gente concorreu na categoria disco e na categoria rock, né? Do ano. Rock, isso. A gente ganhou a categoria rock. Mas a gente tinha concorrido... Tradução em Perpétuo também concorreu no Prêmio Multishow, né? Como melhor música de rock do ano. O APCA, né? Que é pelo Tradução, Festival vários de Música de prêmios, São cara. Paulo, a música tradução. E sempre na lista dos Música melhores do do ano, ano. né, cara? Perpétuo, Várias né? listas, assim, de Multishow, especialistas, né? Multishow Multishow concorrendo a concorreu. melhores do ano. Então, assim, é legal estar nesses espaços, né? Porque muita gente ainda coloca o Black Pantera numa caixinha de banda de metal, não sei o quê, os metaleiros. E não é assim, a gente... Quem vai ouvir nosso show... É um show de rock, né? É uma banda de mas rock. não é um show, né? De metal. E quando você fala é muito legal estar nesses espaços, né? Eu tava até mexendo no Instagram de vocês. Tem uma chamada lá que eu acho muito legal, que é uma matéria onde fala sobre essa perspectiva do que vai vir pra 2026. Aí vocês estão lá dividindo o espaço com a Anitta, né, cara? Sim, aquilo foi incrível. Anitta, Black Pantera... Caetano Veloso. Caetano Veloso. É os Legal, discos que né? vem, né? Cara, Eram a os discos gente- que viriam em 2026. A gente também pensa assim, fora da caixa, né? né? Não é que a gente renega o metal, a gente ama o metal, ama o hardcore. Você é louco. A gente quer Toque- todo mundo, todos os públicos. É, né? a O cara gente que toca em ouve vários- sertanejo, ouve pagode, ele pode ouvir também o Black Panther. Exatamente. E ouve. Tanto é que quando a gente toca em algum evento público, numa praça ou num Sesc, né? Você vê pessoas que chegam na gente e falam assim, cara, não é o tipo de música que eu ouço, mas é o show que eu adoro ouvir ao vivo. Que massa. Cara, além da parte musical da coisa, né? Que vocês fazem isso praticamente a vida toda, tem influência dentro de casa. O que foram as habilidades, assim, que vocês precisaram desenvolver nesse caminho pra vocês chegarem onde vocês estão hoje? Ai, cara, Eu gosto de falar de habilidade, só um parênteses, porque se é habilidade dá pra treinar, né? De repente, quem tá nos assistindo Sim. aqui, o que foram as habilidades, assim, que foram muito Cara, importantes é muito nesse doido, meio do porque caminho? Nos primeiros shows, por exemplo, quando a gente foi pra Paris na primeira vez em 2016, a banda tinha 1 ano e meio. E a gente fechou esse show sozinho, sacou? Então, assim, a gente ia tocar, fazer um rolê internacional, saindo daqui de Uberaba, sem escritório, sem empresário, sem produtor. Nós 3 tivemos que fazer todo o rolê, assim, toda a logística, todo... E a gente agradece que uma fã nossa, que já conhecia a gente, nos ajudou no CD. Ela levou a gente, buscou a gente em Paris, levou a gente pra Bordeaux, levou a gente pra Nice, que a gente tinha alguns shows lá. E aí, ela nos ajudou muito, mas, cara, era isso. Nos primeiros anos, era nós 3 fazendo
tudo, fechando contrato, indo correndo atrás de nota fiscal, correndo não sei o que, não sei o que. Então isso, acho que a gente teve que desenvolver essas habilidades. Até falar inglês, né? O Charles, a gente sabia que o Charles falava inglês também. A gente descobriu no meio do caminho que o Charles sabia falar inglês. Pô. Né? Que a gente precisava de falar com as pessoas, né? Sim. E você tá vindo pra França, então assim, o mínimo era falar o inglês, né? Então, pra poder fechar... Então, Tudo, né? eu acho que a maior habilidade que a gente desenvolveu foi essa habilidade de comunicação, né? Porque não adianta você só saber tocar. Exato. A gente era tudo, Não é só isso. Fazer tudo, né? Então você precisa se desdobrar, né? Você tem que saber. E a comunicação, você fazer conexões, né? Você não toca no Rock in Rio só sendo um excelente músico, né? Você precisa fazer conexões. Então, o network é exatamente, extremamente eu necessário. acho que é o que a gente Várias mais habilidades, né? aprendeu a desenvolver na marra, né? Foi o Exatamente. network. Não adianta você fazer um show e ficar só no camarim ali, achando que você é um rockstar. Todo show, até hoje a gente faz isso. A gente vai, Atende as pessoas. a gente atende as pessoas, a gente se comunica com todo... Por mais cansativo que isso seja, a gente sempre faz questão de dar atenção para o maior número de pessoas que a gente possa dar atenção, sabe? Então, porque ali no meio daquele público, não tá só a pessoa que é fã da sua música. Também pode estar um outro artista, um formador de opinião, né? Um professor universitário, alguém que Um tá concluindo empresário, né? um TCC ali, quer falar sobre... Então, assim, você se comunicar o máximo possível. Então, assim, eu acho que os três são muito bons nisso, assim, É muito doido. se comunicar, assim. sabe? Eu acho que a maior habilidade nossa A é gente, até hoje, não é só o show, né? Tem muitas coisas que acontecem. Vai ter um evento em São Paulo, estão chamando vocês. Pelo menos podia ir um. Não, então pelo menos um precisa ir, porque esse rolê é foda. Vai ter gente realmente que a gente pode abrir outras possibilidades. Então, o network é importante. Para qualquer banda que tá começando, entenda isso. Não fique só pensando que é só tocar, é só fazer um show foda, é só ter Às um vezes não vai ter cachê, né? Às vezes não vai ter cachê. Você vai pra São Paulo, você sai de Uberaba de bate e volta só pra fazer uma social. Para fazer uma social, para ter uma conversa, porque isso vai abrindo caminhos. Então é extremamente importante bandas terem esse pensamento. Eu costumo falar para todo mundo que está começando que existem vários caminhos, existem várias convenções de música, feiras de música que são extremamente importantes. Foi pra gente, que a gente tocou na Semana Internacional da Música de São Paulo, e isso, a gente tocou 20 minutos na sala. Mas, tipo, sei lá, empresários do circuito de festivais do Brasil estão nesse lugar. Falar, tal hora vai ter o Black Pantera, é como se fosse uma vitrine. Você tá aqui expondo o seu produto. O Black Pantera, e tem o folder, Black Pantera toca na sala tal hora. 20 minutinhos. E aí foram, tipo, sei lá, 6, mas a gente tocou em 6 festivais. A gente tocou em Belém, a gente tocou em Natal, a gente tocou em Curitiba, a gente tocou... Esse showzinho curto. Saca? Porque o empresário veio e falou, não, é interessante, vou levar para um festival. Então tem esses caminhos também. Não adianta, se a banda tá indo pra um lado autoral, não adianta você tocar só em barzinho. Sim. Né? Não existe só barzinho, então... Porque ele vai ter um público. Então você precisa tentar achar meio de você tocar em festivais. Né? Um circuito Sesc, né? Importante. É muito importante. Então você tem que abrir vários caminhos, né? E para você abrir esses caminhos, você tem que se comunicar. Não adianta você... E é muito legal isso, né? Porque isso é uma coisa que a gente prega dentro do evento, é um evento de empreendedorismo, né? E a gente fala muito sobre network. Se você olhar a canequinha aí, ó, você vai ler aí, pessoas, conexões e possibilidades. Né? É sobre isso. Porque é isso que a gente acredita, né? E na música não é diferente, né? Porque é um negócio também, né? Exatamente. Todo dia, todo lugar tem uma possibilidade de você encontrar alguém ali. E se você ficar ali, vou ficar num hotel e só vou chegar na hora do show. Né? Você vai lá, faz o show, né? Ok, você tá recebendo só pra isso. Mas você fazer o a mais um pouquinho, que é o que a gente sempre faz, né? Quando é um evento underground, então, que a gente faz muito isso, independente de tocar em Rock in Rio, em festival grande, a gente faz... Porque é o que banca. O que banca são os eventos pequenos, que é o que tem toda semana. Então a gente faz show para 200 pessoas, a casa de show para 300 pessoas. Esse evento pequenininho, a gente ali monta a nossa banquinha de merchandising e fica ali. 20, 100 atendendo camisas, as pessoas, 80 sabe? camisetas. E depois a gente vai fazer o show. E depois a gente volta para abraçar todo mundo. E pra essas pessoas isso é muito significativo. É né? extremamente Muito. E aí você pessoa. cultiva Olho a olho, né? realmente. Você cultiva a base, assim, você vê, né? Eu tô Tipo, pagando para ver o show.
Você tá aqui conversando comigo. Como Total. assim? Ser de Eu te vi verdade, no Rock né? in Rio, eu te vi na televisão. A gente Cara, gosta disso, sabe? que A gente isso, gosta. velho? Pô, esse network, desde o começo da banda. Desde o comecinho sempre foi isso, cara. Não- Lógico que cresceu o número de pessoas depois, quando acaba um show, né? Pra trocar ideia. Óbvio. Mas a gente fica lá o tempo todo até acabar, velho. Que Até problema bom, né? acabar. Não, agora é velho. muita gente, Não, olha que não, problema. gente, bora. Exatamente, Todo cara. mundo atendido. É porque, assim, eu acho que, por um lado, eu penso que a banda começou quando a gente já tinha 30, né? Eu tô com 41 já, né? E você percebe que a maioria das bandas começa, a galera tem 18, 19, 20, né? Então, como a gente já tinha mais de 30, todo mundo já tinha responsa, filho, né? Já tinha outra cabeça, acho que também, por um outro lado, é bom que a gente já falou, não, cara, a gente quer estar mais focado em realmente transformar as nossas vidas, transformar a vida das pessoas. Não quero ficar pensando só na bagunça, só... Então, assim, velho, network é extremamente importante. Né? A gente, todo ano que a gente toca no Rock in Rio, o curador, ele sempre faz uma jam. Ele fala, ó, depois que o Rock in Rio acaba, o Palco Mundo acaba, a gente vai fazer uma bagunça no palco Santos. Vocês me ajudam? Então, assim, claro, tipo assim, já tá destruído. A gente ficou lá, tipo, chegou lá 2 horas da tarde, a parada vai começar 2 da manhã. Falei, não, a gente vai ficar aqui, vamos fazer um... Porque, velho, isso é criar conexões com vários outros artistas. Você faz gente, você toca música que às vezes não nem tava pensando em tocar. E essas paradas são importantes, cara. Você ser gentil com as pessoas que estão trabalhando no Sim, festival, sabe? Isso tudo reflete. Ser verdadeiro, né, velho? Verdadeiro Sim, mesmo. assim, não é só porque, né? É ser de verdade, né? É, porque eu acho que vem da criação Não, também, tem, né, cara? é, pois Você é. ser gentil com as pessoas, o cara que tá trabalhando ali que tá passando som, o hold, A moça, que tá limpando. Varrendo. Minha mãe foi doméstica a vida inteira. Então, assim, nossa, o Black Pantera e esses festivais, eles são todos conectados. Todo mundo conhece todo mundo, meu. Então, às vezes, você tá tocando... O cara que trabalhou com você ali no Rock in Rio, tá trabalhando em Curitiba, tá trabalhando em outros lugares. Então... pô, é o Black Pantera? Não, o Black Pantera é bom demais de trabalhar, velho. Pô, os caras não dá trabalho. E conversa mesmo no bastidor, né? Não Conversa, conversa, não adianta. Assim. A gente Então, toca muito assim por isso, porque um vai falando pro outro. Realmente o show é foda. Assim. O show do Black Pantera não é porque não é se gabando, mas é foda, cara. A gente entrega mesmo. A gente gosta de fazer. Vive pelo momento ali do show. O ao ali. vivo é a melhor propaganda da banda. assim. Poderoso, cara. Eu fiz uma pergunta, quando a ficha tinha caído, mas qual foi o show mais significativo pra cada um de vocês? Assim, que teve um significado especial por algum motivo, seja ele qual for esse motivo. Cara, pra mim foi pra mim, o melhor show da minha vida até hoje foi agora essa gravação do Circo Voador, meu. A gravação do DVD. Porque, assim, a gente sempre tocou no Circo. O Circo já foi uma virada de chave, né? A banda teve várias viradinhas, né? O Circo Voador, a primeira vez que a gente tocou lá, depois que acabou o show, a gente conseguiu um contrato com a gravadora. Que é a gravadora do Rio e o cara tava lá, né? O Rafa Ramos, da DEC. Então, acabou o show, o cara já ajoelhou assim, falou, cara, que show foda, não sei o quê, eu quero vocês. Pô. Então, assim, o Circo Voador já tem uma aura, assim, um significado muito grande pra gente. E a gente sempre abria shows, né? A gente abriu o show do Ratos de Porão, abriu o show do Dead Fish, casa sempre cheia, mas nunca foi pra ver só o Black Pantera, né? A gente era abertura. E foi um desafio, né? Foi. Porque o Circo Voador só tinha a data que era uma quarta-feira, apesar de ser véspera de feriado, era uma quarta-feira. E a gente precisa lotar esse Circo Voador, né? Só com o show do Black Pantera, né? Então, assim, a casa lotou, foi assim, sensacional. Lindo. Vai sair agora em abril, né? Maio, né? Abril. É. Então, assim, todo mundo cantando as músicas do começo ao fim. Então, ali eu me senti, falei, caramba, que legal, né? Minha banda lotou o Circo Voador, né? Eu não abri o show de ninguém, não foi? Não, exatamente. Né? Lotou por causa do Black Panther. Então, assim, o meu é pra do mim- Rock in Rio mesmo, primeiro. Por várias coisas, por várias... Um sonho de moleque, assim. E foi um showzaço que a gente fez com o Devotos, foi o show mais significativo, eu acho, até hoje, assim. Cara, nossa, tem vários, Tem assim. vários, né? Eu tenho que Eu falar acho que esse um. DVD, ele é muito significativo mesmo, né? Assim, mas eu cito, por exemplo, aquele show... A gente abriu o show do Living Colour, que é uma banda preta, né, de Nova York, sim, que que nos Sleep, inspirou né? a vida inteira, assim. Quando todo mundo sempre relaciona, vocês são Living Colour brasileiro, apesar de que, sim, os caras são músicos excepcionais, assim, chega a ser uma aula. E a gente abriu 2 shows deles no Brasil, né? Que foi em BH e São Paulo. E aquele ano, e o show de São Paulo, a gente tocou no Tokyo Marine Hall, que é uma das grandes casas de São Paulo, lotada a casa, e assim, o som tava muito bom aquele dia. A aura tava foda. E assim, a gente fez um show que até hoje eu desacredito, né? Porque tava o público do Living Colour ali, né? Que é uma galera um pouco mais velha e tal, né?
mas foi um show absurdo. E a gente ganhou aquele ano foi eleito o melhor show do ano pela Rolling Stone. Melhor show do ano do Brasil. Black Panther abriu no show do Living Colour. Aí depois veio Lineker, depois veio não sei quem. Eu falei, cara, como assim? Porque aquele show foi... E aí eles tocaram depois uma música pra gente, né? O Living Colour. Então, assim, foi histórico, assim. Foi histórico. Porque por ser uma banda que a gente se inspirou vendo, né? A gente viu, nossa, aqui, a banda toda preta, retinho, todos esses caras. Então, acho que foi muito significativo. Mas eu fico com o DVD também, que foi, acho que, o melhor show que a gente fez. Já. Como é isso pra vocês? Vocês, de repente, estão lá num festival onde vocês... Ou num show diante de alguém que vocês eram fãs. Né? Como que é? Eu acho que essa é a curiosidade de muita gente, né? Nossa. O cara aqui do Abadia, do Leblon, de repente ele tá lá diante do cara que até outro dia era o ídolo dele, né? A gente teve vários momentos desses, né? Teve. Em 2017, quando a gente tocou em Paris, lá a gente viu vários ídolos nossos. Né? No backstage, inclusive, teve a oportunidade de conversar, né, com eles, não só ver eles do palco ali, né? O pessoal do Sistema Fadal, né? Rage Against the Machine, Alter Bridge, né? Os caras do Alter Bridge estavam lá. A gente não fica pirando, sabe? A gente sabe assim, sem incomodar e tal. A gente troca aquela ideia rápida ali e tal. Mas tem alguns certos artistas que a gente vê assim que é foda. A primeira vez que a gente trocou ideia com o Andreas Kisser, cara, que é um cara que eu sempre curti. Né, o cara curte a nossa banda e trocando ideia. Hoje o cara, pô, mó amigão assim na banda. A gente trouxe ele em Uberaba. Sabe? A gente trouxe o Andrés Kisser em Uberaba. Nossa, era um negócio muito... Pô, foi aniversário de 10 anos. Foi né? seu Derek Green, 23. sabe? Não, Nossa, foi 24, né? Foi 24. Foi. 10 anos de banda de Ano Black Panther. retrasado. A gente trouxe o Andrés Kisser lá no Mirante. Não, onde foi? No Mirante. Pôr do Sol lá, né? No Mirante ali das Barrigudas. É Mirante mesmo. É o Mirante. Então, olha que loucura. Ele tocou 2 músicas nossas. Né? A gente fez umas Sepulturas também. A gente fez uma Sepultura com ele. O cara é o Guitar Hero, assim, do Brasil. Total. Né? Sepultura é a banda mais popular do Brasil, cara. Né? É a banda de rock, assim, a maior do Brasil, Sepultura. Você vai fora do país, todo mundo... vocês são de onde do Brasil? Sepultura. É Tom Jobim e Sepultura, assim. Quem que é mais conhecido, sabe? A galera... Eu vejo que muita gente, assim, não tem essa dimensão, mas o Sepultura é a maior banda de rock. Gigantesco, que a gente anda pra fora. Então você tem a amizade dos caras, assim, sabe? O Dinho é um grande fã da banda, o Dinho do Capital é um grande fã, assim. O Dinho também é amigaço, muito, né? O Badawi do CPM, são brothers, uma galera, assim, que são do nacional. A Pitty, né? Sim, a Pitty também adora. É muita gente que manda mensagem, que curte, que... Nando Reis. Sim, cara, nossa, assim, é incrível. Com ele já. Do nacional tem muita gente, assim, acho que Titãs também, né? Sim, acho que... O Lucas da Fresno chamou a gente pro aniversário dele esse dia em São Paulo. Aí não deu pra ir, né? Ele falou, não, meu aniversário é uma quarta-feira braba. Nossa, cara, se desse eu iria. Esse aí foi a oportunidade que a gente perdeu de fazer o network. Mas assim, cara, acho que em 2017 foi foda, porque a gente ia tocar... A gente fez o primeiro show que a gente fez na França, só contextualizando, a gente tocou 20 minutos no Afropunk Paris. E aí foi onde a gente adquiriu essa dívida, né? O pai do Rodrigo tirou, né? Comprou as passagens. Isso em 2016. Em 2016. E aí, um senhorzinho que tava lá vendo o show da gente, ele falou assim, nossa, vocês são muito foda. Eu achei legal, vocês cantam em língua nativa. Ele falando inglês e eu tentando ali, eu falo, thank you so much, não sei o que. Ele, vou chamar vocês pro meu festival ano que vem. Vocês topariam? Eu falei, não, claro, vem, me manda mensagem, né? Me seguiu no Facebook lá. Aí passou um tempo, ele me chamou, eu quero vocês no meu festival. Mas é pra vocês tocarem, vocês topariam tocar no sábado, no dia do show, no dia do System of a Down e do Slayer. O cara mandou uma mensagem dessa no Facebook, né? Aí eu traduzindo ali, eu falei, esse cara tá falando sério? Eu falei, que festival que é? Não, eu faço o Download Festival. E era esse festival que a gente tocou, que teve o System, Rage Against, teve Linkin Park, Blink-182. O flyer lá é gigantesco, assim, de bandas que a gente ouviu a vida inteira. E tá no nosso nomezinho lá no cantinho, Project Black Panther, assim. Então foi gigante, sacou? A gente foi tocar em Paris em 2016, 20 minutos. Foi um show foda, mas isso garantiu a gente voltar no outro ano para tocar nesse festival para 50 mil pessoas. Então, depois a gente foi para os Estados Unidos. E aí, vem vindo. Então, assim, cara... Todos os anos a gente fez um festival internacional. Todos os anos, assim. A gente só não fez durante a pandemia, mas... Foi. 2016, 17, 18, 19 a gente foi pra Colômbia pela primeira vez. Foi, é verdade. Né? A gente foi pra Colômbia. 2019. 2019, né? 2018 a gente foi pros Estados Unidos, né? 2019 a gente foi pra Colômbia. E aí teve a pandemia, né? Aí voltamos, né? 2022 a gente foi pra fora... Colômbia de novo, Chile, Argentina, México, então... França, Itália, Inglaterra, a gente tocou Irlanda. Então, Portugal. Assim, cara, as coisas foram vindo, assim. Muito massa.
Qual que foi o momento, assim, de maior dificuldade na jornada de vocês? Pandemia. Hã? A época da pandemia ali, com né, certeza. cara? Nossa, cara. O momento de dificuldade da banda foi esse. Porque a gente é a- muito unido nessa questão de som e de vamos nessa, não vamos desistir, não. É um cartel, assim, muito bem organizado isso aqui. Porque a gente realmente... Todo mundo se dá apoio de todo mundo. Você tem que dar alguma coisa aqui, fala, conversa. Mas a gente tem sempre esse critério de acreditar nessa parada. Mas a época da pandemia foi difícil, né, cara? Porque Foi você não... fim do mundo, praticamente, né, cara? É, Você e ligava a é isso. televisão E a gente tava... A gente ia pra Portugal, A gente faltando tava uma com- semana pra ir Portugal, as perdemos fronteiras passagem. fechou, perdemos, nunca Já mais tava ia. paga já. As Tava até passagens. paga as passagens, cara. Ia fazer um rolezinho. A gente fez um show aqui de despedida, né? Um show no laboratório, de Ficamos despedida. É, e ficamos. E aí, na semana seguinte... Então, assim, o não saber o que ia ser, né? No dia Sem seguinte, previsibilidade, né? No próximo mês. Não, e passou um ano, E passou como um que mês. vocês superaram isso sem perder... Não superar a pandemia, né? Porque eu acho que esse foi um desafio Sim, Global. humanitário, né? Coletivo. Mas como que vocês superaram esse momento em termos de não deixar morrer o que vocês estavam construindo, né? É isso, é assim, é o que eu tava falando lá atrás. Quando você vem, né, da onde a gente vem, que passa dificuldade financeira mesmo, né? Então, assim, a gente nunca. A gente sempre teve o básico ali, né? Eu falo por Sim, mim, sim, por o básico, mim, por mim. né? Nossos pais nunca deixaram faltar nada, mas nós sempre fomos pobres, né? Então, quando você é pobre, Você então tem que pular, mano. você tem que fazer seu corre. Fazer seu corre. Então, assim, ali, aí eu vendi bateria, fechei meu estúdio, que eu dava aula, eu tinha um estúdio em casa. Todo mundo foi, né, fechou o estúdio, vendi bateria. Então, você vai vendendo as coisas. Você vai vendendo. Botei meu carro no aplicativo, comecei a trabalhar, né? Então, com medo, né? Porque tava na pandemia, né? Botei a máscarazinha ali, limpava. Então, assim... Não posso morrer porque eu tenho um show do Rock in Rio pra E tem fazer, um né? disco maravilhoso. E Mas assim, mais do que isso, eu não posso morrer porque eu tenho que pagar conta. Eu Sim. tenho filho, eu tenho esposa, né? Então, assim... Ficar vivo, né? Assim, né? Pobre, a gente é pobre, né? Sim, meu? Então, sim, assim, a gente quer sobreviver todo dia. E é uma né? batalha. Então, É a batalha. Então, assim, a gente não podia perder aquilo que a gente já tinha conquistado. Né? A banda tava começando, né? A gente já tinha um produtor, a gente já assinou o contrato com a gravadora, já tinha um disco, tinha o convite para um grande festival que poderia mudar a nossa vida. Então, assim, a gente fazia de tudo pra não morrer, né? Eu bati um papo aqui também com o Vitor Amar, que é um humorista aqui da cidade, o Berabense sim, também. sim. que- A gente encontra ele sempre na rodoviária, também nos call no O aeroporto. roteirista aí de vários programas de TV. Já e vi ele já ele também. contando também que na pandemia ele tava no auge dele, no YouTube e tal, e de repente, pô, né? Foi Assim, foda. é aquele negócio. E aí a gente, pra cabeça, né, o que ajudava a cabeça era produzir, né, que a gente começou a fazer bastante live, né, que foi até um momento que, assim, a gente mais cresceu na rede social. Porque como a gente ficava muito ativo ali na rede social, a gente falou, gente, não pode deixar isso aqui morrer, né? Sim. Vamos produzir. A gente gravou um EP com 3 músicas, né? A gente gravou um EP chamado Capítulo Negro. Inclusive, quem estiver vendo aí, vale muito a pena. A gente fez tipo um curta-metragem com 3 músicas, 3 clipes, né? Que é A Carne, da Elza Soares, Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, do Rapa, e Identidade, do Jorge Aragão. Então a gente fez releituras dessas músicas. Falei, gente, vamos produzir alguma coisa, né? A gravadora topou. A gente fez com, né, segurança ali. Tinha um artista, né? Um artista fazendo. Foi tudo. A gente fez algumas lives pra alguns festivais também, né? Lives. A gravadora também ajudava, mesmo assim não dava, cara. O trem ali foi. Aquele período foi Teve o rolê tenebroso. da Lei Aldir Blanc, né? Sim, sim. Que rolou da gente fazer demais. umas lives pra poder fazer uma grana, assim. Então é Mas isso. foi A gente tenebroso. produzia. A gente tentava se manter ativo na rede social. Mas foi pra mim, eu penso que, nossa, engordei muito naquele período, assim, fiquei muito abalado, assim. Eu olho, principalmente as fotos do Capitão Negro, nos vídeos, e falo, nossa, tava, sabe, cabeça tava difícil de segurar a onda. Não Tanto é que eu todo vi mundo, essa né? minha amiga falou que tava precisando de gente pra trabalhar, eu falei, velho, o que é esse? O que é o trampo? Era uma gráfica de adesivos. Voltado pra Cultura Nerd, fiquei lá 2 anos, né? Gostei muito de trabalhar lá. Mas eu tive que pular, mano. E o Charles carregando caminhão, trabalhando em Lava Jato, tudo, fazendo de tudo. tudo. Então, foi um período tenebroso. Eu acho que nosso primeiro show em São Paulo também foi difícil, assim, pra nós, assim. Foi uma experiência bem
amarga, porque ele não se pagou em nada. A gente meio que ficou devendo, e aí eu lembro que a gente teve que fazer baldeação com instrumento, pegar, tipo, linhas de metrô e mala instrumento, e falou, cara, o que a gente tá fazendo, sacou? Tipo, da nossa vida. Já, a gente tem né? filho. Fica... E local era legal, mas, sabe, não deu tanta gente, não deu quase ninguém, né? Assim, Foi bem ruimzinho. E ali eu senti que quase todo mundo quis falar, não, velho. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro show em São São Paulo. Paulo. Foi em Primeiro em São 2000 e... Paulo. Foi depois, foi depois da França, não foi? É, 2018, não? 16, né? 16. A gente ia tocar na França em junho e foi ali no final do ano. Então ali bateu uma bad, porque assim, você atravessar estações com instrumento, mala... Só com a mala já é difícil, né? A galera, Aí você- tipo assim, a galera que fez o evento falou assim, ó, a gente pode levar você até aqui, mas Não a tinha rodoviária grana era nem pra muito levar na longe. rodoviária. Sacou? Assim, Era um muito evento longe, muito- o evento meio... Nossa, eu falei, cara, real, o que a gente tá fazendo? Tipo, ali bateu uma Vamos bad, desistir. mas a gente falou, não, vamos seguir, vai, vamos seguir. Ainda bem que seguimos, cara. Cara, porque- um negócio Resiliência, que- né? Um negócio que eu gosto muito de abordar aqui, né? É justamente sobre crenças, né? Aquilo que eu acredito dentro de mim. E eu vejo que aqui existe uma crença muito forte no sentido de, cara, vai dar certo, é o projeto da vida. Mas também tiveram coisas que vocês acreditavam muito nesse meio do caminho que vocês precisaram abrir mão para chegar onde vocês estavam, né? Coisas que... Crenças mesmo ali, que de alguma maneira, se vocês estivessem carregando elas ainda, vocês não estariam onde estão. O que são crenças, assim, que vocês tiveram que deixar pelo caminho pra chegar onde chegou? Essa pergunta é foda. Cara, Você eu acho que... acreditava que se você continuasse acreditando... eu acreditava que a questão doutoral não iria pra frente nunca. Eu acreditava que eu tocar nos barzinhos, eu tocar numa banda fazendo cover, era O caminho. Era o caminho, né? Mas é um ciclo que você ficava ali, você fazia, né? Aí você ensaiava pra fazer um show. Essa semana a gente vai fazer um cover do Charlie Brown, vai fazer um cover do Rapa. Vou tocar num barzinho que o cara vai lá dar a nota e eu vou atrás. Então eu acreditava que aquilo era... Eu não pensava que o autoral era possível, que era... Mas já tinha gente que acreditava nisso. Pensar fora da caixa. Né? Sabe? Eu me foi colocado isso na minha cabeça desde quando eu terminei o colegial, assim, que eu tinha que fazer faculdade. Que se não formasse em nada, eu não ia ser nada. Esse também. Né? Ó, segue ali, pô, seu irmão formou, tal. Então, aí eu tentei, fiz publicidade, fiz um ano, e aí não... Já tocava já também. E aí depois eu fui fazer designer, que eu gostava muito de arte. Eu falei, eu preciso de achar alguma coisa então, dentro da faculdade, né? E aí também vi que não era aquilo. Na época eu vendi bateria também. Já tinha filho. E sempre aquilo, né? Falou, mano, eu preciso formar alguma coisa, sabe? E sempre deixando a música de lado, porque na visão de quem me ensinou, a música era hobby. Né? Você não vai trabalhar, não, né? Você já tem diz, né? filho, você já tem filho, você já é casado, né, meu? Você precisa de fazer dinheiro, você precisa... E pra isso você precisa formar, você precisa... Né? Você tem que ter um diploma, né? E eu ficava muito nisso, né? E eu nunca me encaixava ali dentro, né? Dentro daquelas regras ali e tal. Eu não conseguia me encaixar. E aí eu fui fazer faculdade de música. Falei, pô, é isso. Pô, consegui passar numa federal, né? Estudei muito. Vou fazer faculdade de música e é isso que minha vida vai ser. Aí de repente o caboclo Mas lá eu não tava feliz te também. chama. Porque existem vários caminhos, né, pra música, né? E lá era muito erudito, ou ia ser professor ou era orquestra. Eu já tava numa idade que eu não ia tocar numa orquestra. E eu era muito desorganizado pra ser um professor, né? Então eu falei, cara, eu sou baterista, velho. Eu sou baterista. E eu vou viver de tocar bateria, né? E aí eu peguei e larguei o curso. E a banda já tava começando, né? Assim, a fazer show e tal. Então essa crença, assim, de que eu só iria ser alguma coisa se eu tivesse um diploma, sabe? Tipo, eu acho que isso não resolve. Eu acho que é... Pô, eu sou exemplo disso. Eu tô pagando aí escola, né? Pros meus filhos e tal. Então eu quero que eles tenham a melhor educação, né? Se ele quiser formar, né? Meu filho é um ótimo atleta, né? E sempre falei isso pra ele. Falei, Matheus, se você quiser seguir pelo caminho do esporte, eu vou te incentivar, né? Você é um ótimo goleiro aí e tal. Bom, onde você quiser, vai fazer peneira, né? Então você vai se dedicar pra isso. Não, pai, eu gosto de exatas também, então eu quero fazer física, quero fazer astronomia. Falei, cara, maravilha, então vai estudar pra isso, vou te incentivar, né? Eu não tive esse incentivo assim, né? Não, meu filho,
você gosta de música, então dedica pra isso, né? Não, você tem que ter um diploma. Então, eu acho que, assim, tem vários caminhos pra você tomar que vai te levar pra uma felicidade, né? Então, não é só Total, um velho. diploma, sabe? Acho que E aí, e você? Que Não, mas você... acho que é um pouco das duas coisas que os meninos É. também falou. Porque eu tive todos esses períodos também com eles, né? Assim, do meu ponto de vista, né? Porque eu tinha esse negócio, às vezes, de ser muito dependente, né, cara? Às vezes até da opinião dos outros, assim, sabe? E a partir do momento que eu comecei a pensar em mim, assim, cara, não vou ficar ligando muito a opinião, sabe? Essa crença que a opinião de todo mundo importa, porque eu já tive muita banda, então tudo que os caras me falavam na noite, eu pegava aquilo pra mim e eu sentia que aquilo atrasava a minha vida. Porque às vezes são músicos mais experientes e tudo mais, e eu comecei a crer mais em mim mesmo, fazendo, botando pra fora, sabe? Mas eu abandonei muito essa questão também cara, a opinião dos outros, assim, ser um negócio que, nossa, tem que ser essencial, sabe? Você fica, cara, Buscar não. uma validação, Uma validação, externa, né? sabe? Ah, não, você gostou? Me implorando, sabe? Pra um negócio que às vezes o cara tá achando um nojo, mano, sabe? Assim, cara, eu vou abandonar um pouco isso e fazer o meu modo aqui, entendeu? Eu vou gostar, sabe? Então eu acho que isso aí foi uma parada massa que aconteceu comigo, pô. Eu acho que, complementando, eu acho que eu pensava que a crença que era imposta, né? Acaba sendo imposta pelo sistema, pela vida, pela sociedade, que é, querendo ou não, essa sociedade racista. Eu, como homem negro, eu com 18 anos, eu falei, eu tenho força, eu sou um homem negro, eu tenho força, eu vou trabalhar com o que eu posso, né? Que era trabalhar só com serviço de bração, né? Então, saí da escola, já fui trabalhar de ajudante pedreiro, já fui trabalhar em marcenaria, carregando uma chapa pesadona, e aquilo pra mim era lindo. Tipo, na minha mente eu não precisava estar numa faculdade, não precisava estudar. Então, foi o que eu falo do período desses 20 aos 30 que eu... Ok, não, tô bem, eu tenho meu corpo aqui. Até o momento que eu fudi a minha coluna. Eu tenho 2 hérnias de disco estourado, eu fiquei tipo 20 dias ruim mesmo. E eu já tocava e tal, eu falei, cara... Tipo, tudo que eu fiz. E aí acaba que todos os empregos, os patrões, todas as pessoas que me viam como isso. Muitas das vezes o serviço que eu fazia sozinho, quando eu entrava de férias, 2, 3 faziam. Então, o homem negro acaba tendo essa, né? Tipo assim, não, ele é forte, ele não precisa expressar emoção, ele não precisa... é um tipo de racismo até, né, fisiológico, né? Tipo assim, um homem negro, a mulher negra também, quando engravida, ela... Não, deixa ela fazer o parto normal, porque a mulher negra... Sabe? Então, a sociedade em si Então, eu tive que abandonar essa crença também e olhar mais pra mim e pensar no contexto de, pô, velho, eu sou músico, eu escrevo, eu sei fazer a parada aqui. Então, mas até os 20, 30 ali, a minha cabeça era essa, de que eu era capaz. Ainda no campo das crenças, a gente tá caminhando pro final desse papo. O que são agora as crenças que vocês entendem que são fundamentais vocês alimentarem pra chegar lá onde vocês querem chegar, né? Que nós estamos só no começo, né? Sim. O que são as crenças que vão ser importantes agora ser alimentadas? Eu acho que assim? o que os dois falaram aí, né? Tipo, a gente não precisa de validação das pessoas. Exato. Sabe? A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe de verdade onde a gente quer chegar. E a gente tá fazendo o trabalho, né? A gente tá trabalhando pra isso acontecer, né? Então, a gente não entra num estado de conforto nunca. A gente nunca tá quentinho, sabe? No colinho. Então, a gente sempre tá pensando nesse desconforto, né? Como que a gente pode fazer melhor para poder chegar onde a gente quer chegar. Legal. É isso, eu acho que quanto mais estudo, acho que eu vejo que esse próximo disco, por exemplo, nas músicas que eu fiz, eu tive que carregar mais coisas, né? Porque você pega as músicas do Black Pantera, sempre traz um pouco de representatividade, sempre traz um pouco da história dessas pessoas que vieram antes de nós, né? Eu costumo falar que a ancestralidade me soprou várias coisas. Então, para mim pensar nas rimas, para mim pensar nas estrofes, para mim pensar no que eu queria, como ampliar mais esse discurso, a gente vai jogando todas essas referências da cultura nerd, da história mesmo, como um todo, das nossas vivências. Então, é isso. É sempre estar pensando um pouco fora da caixa e não se permitir, isso aqui tá bom. Não tá o que o Black Panther precisa. Sacou? Não tá, bicho. Não tá. Isso aqui não tá. Volta, vamos fazer de novo, vamos melhorar isso, porque as pessoas vão cantar isso. As pessoas vão viver isso. Então, a gente tem vivido dentro dos palcos e fora também essa nossa realidade e vendo que o nosso comportamento reflete muito, né, na vida dessas pessoas, na vida dessa molecada. Então é importante, cara, a gente ter esse pensamento. E eu falo muito isso, né, cara? Quando você
vive uma vida com autenticidade, né? É quando você realmente encontra a sua máxima potência, né? Exato. Quando você tá tentando, de alguma maneira, ali viver uma vida que não é a sua, né? Parece que a potência do ser não humano, sei, não como vai. ser Querendo humano. agradar, Cai, né? né? Demais. Então, assim, hoje a gente entende o que a gente precisa fazer, né? Pra poder chegar lá, né? O que é chegar lá, né? É Aham. isso, né? É ter uma condição financeira boa, né? Porque, né, independente da mensagem e tudo mais, né? Isso precisa se pagar, Sim. né? Esse é um trabalho também, né? O Black Panther é a nossa empresa, Exatamente. né? Então, trabalhar sério, com profissionalismo, né? Sendo gentil com as pessoas, né? Não precisa de passar por cima de ninguém, mas sempre dentro das nossas convicções. A gente não fica perguntando mais, a gente não quer validação, sabe? Não. Né? Quem Por isso- contrata o show da banda, o Black Exato. Panther é isso. Sabe o que esperar, Sabe o que né? esperar. Exatamente. Nossa mensagem é essa, nosso de discurso é vez em esse. quando tem um desavisado, assim, né? Já teve, né? Você tá, cuidado pra não se posicionar tanto. Não, irmão, não. Amigo, A minha vida já é um você contratou posicionamento. o Eu sou um show- homem você contratou negro o show tocando numa banda de errado, rock. então. No Black Pantera, o show é posicionamento o tempo É. todo. E a arte tem esse papel, né, Tem, cara? A função arte, total. historicamente, ela tem esse papel de politicamente se posicionar, né? O cinema agora, né? Tava no Oscar aí, né? Então, assim, Exatamente. 2 anos seguidos, né? Os filmes que foram indicados ao isso é Oscar. legal, né? Filmes políticos, né? Então, assim, a vida é política. Você não se posicionar Também é também é político, político, né? Exatamente. Então, assim, não adianta você querer agradar todo mundo, porque não vai, né? Você vai ficar ali naquele meio ali... O que mais gera orgulho pra vocês hoje? Ai, cara. Eu falo assim, olhando pessoalmente, assim, eu tenho 2 filhas maravilhosas que eu amo, assim, de paixão. Elas são meu orgulho. Mas eu acho que o Black Panther é a minha faculdade, né? O meu diploma é o Black Panther, assim, e eu tenho orgulho danado, assim, de ver a banda caminhando dessa maneira, de todo mundo que chega, das histórias que essas pessoas contam, né? Você entra, por exemplo, em alguns clipes, por exemplo, de tradução, né? De Candeias, você lê as mensagens, são assim... Eu fico emocionado de ler, saca? Das pessoas se identificarem. Tanto que a nossa arte conseguiu atingir essas pessoas, né? Então, acho que é um orgulho imenso e o propósito também é esse, da gente continuar, né? Jogando essa mensagem tão importante, né? No universo, para que as pessoas entendam aí. Essa questão de orgulho, eu acho que é igual eu falei, né? Sempre lembrar da história, né? Eu acho que o Black Panther, assim, eu tenho orgulho de saber que o Black Panther hoje não é somente uma ideia, assim, é uma coisa concluída, assim. É um pedaço Concreta, né? concreto, é um pedaço de rocha que aquela criança vai ver, cara. E é sobre sonho, cara, sobre acreditar. A gente tem história, sabe, aquele filme de cinema, assim, com roteiro, assim, pra pessoa poder ver e falar assim, cara, que filme motivacional, saca? A carreira desses caras aqui. Tudo que a gente já passou e hoje em dia saber que a gente é referência pra um monte de gente que tá vindo, gente que tá aí, gente mais velha também, né? Que tem maior orgulho de ver uma banda, uma banda de pretos aqui, que legal, falando sobre coisas essenciais, dando essa força que as pessoas precisam. Eu acho que o motivo de orgulho maior que, assim, que eu tenho de visão, sabe? Saber que a gente tem a história perfeita pra quem também vive ou passa ou tem essa identidade igual a nossa, assim, sabe? Cara, o Quem tem Black um sonho, Pantera né? é sobre acreditar, sobre sonho. E esse podcast aqui é sobre isso, cara. Desde quando ele foi idealizado, eu queria muito vocês aqui, porque é sobre Incrível. isso, é acreditar Incrível. mesmo e mostrar que é possível, sonho, né? é possível, é A gente possível. precisa ter esses exemplos lá que são contra-exemplos, na verdade, exato. em relação Não. ao que a maioria das Acho que é o pessoas papel do acreditam. orgulho, inclusive do Black Panther, minha função, minha visão é essa, sabe? E a gente Que- não pode também ser, né, assim, hipócrita. Todo mundo vai conseguir chegar. Não vai. Não vai. Porque é um funil. Sim. É, exatamente. Né? Você depende de conexões, né? Você depende de estar ali Até a conectado. sorte tem que estar também. Você tá no lugar tudo. certo. Mas assim, você tem que tentar. Se você não tentar, Você nunca vai descobrir. É que a gente falou mais ninguém cedo, te né? garante, Se eu né? desisto porque os meninos não querem entrar na banda, saca? Nunca teria o Black Panther, não teria uma parada assim. Não sei o que a gente tá fazendo hoje em dia, né? Mas então- é sobre não desistir, mas realmente E que se é uma não tivesse peneira. começado, nunca existiria, sacou? Ninguém te garante nada nessa vida, né? Nem o Exatamente, diploma, nem o trabalho, nem o investimento que você vai fazer na sua empresa. Né? Você pode abrir uma loja, investir, botar 100 mil reais Não lá. entra Quem ninguém. garante que você vai vender? Né? Então, assim, e eu acho que o orgulho que eu tenho é esse, assim, o orgulho
dos meus irmãos aqui, Isso, de que a gente não desiste, jamais, assim. A gente sempre Sempre em frente. Né? sempre tá querendo mais, sabe? A gente Sempre... vive o sonho de milhões de pessoas aí, sabe? Que são músicos, que estão aí na cena, que estão começando agora, que estão cansados já, sabe? A gente representa essa massa toda assim, com muito orgulho assim mesmo, pô. Show de bola. Imagina que vocês entraram numa máquina do tempo e o ano é, sei lá, 2036. 10 anos lá no futuro. O que vai gerar orgulho pro Chayenne, pro Rodrigo e pro Charles lá de 2036? Eu acho que esse sentimento dobrado ainda, cara. Não sei, É né? triplicado, né? É de saber que os nossos álbuns, né, continuam sendo cultuados, né? são verdadeiros testemunhos Porque que estão ali, infelizmente, né, racismo, essas coisas assim, não vão acabar terminar, com não vão acabar, né? O Black Panther não é a solução. Nossa Não, forma de de jeito combatência tá Então, aí, assim, né? Mas gerações que vão vir, que vão, né, pô. Pra poder pensar a partir. A gente vê que muitos professores usam. Então é incrível, né? Eu até respondi um questionário de uma moça que tá fazendo TCC pensando nessa perspectiva do rock, mas que ela iria citar o Black Panther em vários capítulos. Então ela fez um questionário gigantesco e aí eu respondi as perguntas. Nossa, perguntas muito bem elaboradas, né? Aliás. Noemi, ela chama. Então, assim, eu falei, cara, olha isso. Até ano passado eu nunca tinha entrado na faculdade. Eu fui para falar com os alunos, né? Então, assim, eu falo assim, eu entrei porque eu trabalhei em mas eu trabalhava na parte de logística totalmente alheio, tudo que ocorre, né, nos corredores, né, de quem está realmente estudando. Então, aí você entrar, as pessoas vão te ouvir, querer ouvir o que você tem para falar, qual que era a motivação, qual que era o sonho, como é que vocês fizeram essas letras, a importância da música, a importância da mensagem, a importância do visual de vocês. Então, eu penso que em 2036, se a gente continuar desse jeito que tá, né, galgando, conseguindo, né, seguindo, eu acho que o orgulho vai ser triplicado, eu acho, com certeza. Então nós vamos fechar agora com a pergunta que eu faço pra todo mundo que tem aqui. Mesma máquina do tempo. Agora, se você pudesse voltar, encontrar o Chayenne, o Rodrigo ou o Charles lá do passado. Pode ser que ele começou na música ou aquela criança. Cara, se você tivesse a oportunidade de olhar nos olhos daquela criança agora ou daquele cara que tava começando a música, o que você falaria pro Chayenne? Começar por aqui. Falaria, velho, continua, porque vai dar certo, continua estudando aí, continua deixando de fazer algumas coisas, ok, que às vezes o mundo, a sociedade te ignora, acha que não vai dar certo, né? As pessoas próximas vão te dizer isso, mas não desista. Não desista nunca. Eu olharia pra mim mesmo e falaria, cara, não desista, continue, porque você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Sua vida vai ser transformada se você não desistir e confiar nos seus amigos, né, que vão chegar. Você, Rodrigo? Então, cara, tem uma série que eu comecei, eu voltei a assistir ela de novo, assim, Dark. que é Dark. Dark é foda. Eu tava vendo essa série ontem de novo, então eu voltei lá na primeira temporada. E aí você me fez essa pergunta, se eu me visse lá atrás, cara, eu ia passar direto. Eu não ia falar comigo, entendeu? Porque eu precisei viver tudo isso, Sim. entendeu? Eu precisei ter todas essas... Tipo, porque se eu fizesse qualquer coisa diferente, se eu continuasse na faculdade de música, ou se eu não ouvisse... Tipo assim, porque eu queria ouvir minha mãe, né? Fazer faculdade, não sei o que. Então, se eu falasse assim pra ele, Rodrigo, dedica pra música, você vai ser um baterista muito foda. Talvez eu seria um baterista muito foda e eu nem estaria em Uberaba mais. Talvez eu estaria tocando com outras bandas. Às vezes é só olhar, né? Olha. Chega e olha e fala, caralho. Só um jóia, né, meu E aí, moleque? que longe, doido, né, meu? Vendo essa série, agora você fez essa pergunta, cara. Se eu me visse, eu ia ficar só olhando, velho. Tipo assim, às vezes eu ia querer, né? Sim, mas pô. é isso, velho. Eu acho que pra estar onde eu tô hoje, eu precisei de passar por todas as dificuldades, todas as alegrias e é isso. Eu ia passar direto, eu não ia falar nada pra mim, velho. Acho que eu falaria também. O meu tem um pouco de cada um dos dois, porque assim, realmente eu acho que eu passaria, eu gritaria de longe, sabe? Ó, vai ser uma roleta russa, hein? Mas, assim, né? Sei lá, né? entendeu? Entendeu? E tem essa mensagem na minha cabeça, é isso. Vai ser uma roleta russa, mas bora, mano, saca? Acho que seria bem isso aí. Né, Acho que é muito foda, né, cara? A gente tem É filho, foda né? A gente pensar. quer dar o conforto, né? A gente quer dar o melhor, né? Mas às vezes o conforto demais te deixa num estado de comodismo que às vezes você não faz nada também, né? Então às vezes você precisa disso. A arte é pra isso. A arte é pra te deixar desconfortável, sabe? Então assim,
Infelizmente é isso. Infelizmente, a gente vem dessa Eu dificuldade. acho que... Então, Eu penso que a vida inteira, né? Como homem negro, eu sofri racismo a vida inteira, assim, principalmente na escola, assim, né? E foi muito difícil. Tanto que eu comecei a voltar mais pra questão do mangá, de desenhar, de anime, porque era muito paia. Você ser invisibilizado, você ouvir umas paradas. E, tipo, a gente normalizava muito. E acho que nenhuma criança no planeta devia ouvir certas coisas, sacou? Isso, forma caráter, você se endureceu, isso não foi bom pra mim, sacou? Não foi bom pra menina preta, que muitas das vezes eu também cornetava porque eram os meus amigos estavam fazendo. Então, e essa menina que eu, como menino preto, ajudava os caras a cornetar. Então, acho que ninguém devia passar por isso. Eu me fortaleci. Não, velho, não foi legal. Não foi bom viver isso, vivenciar isso na sala de aula. E você tem que ficar... Porra, cara, o que a pessoa tá falando pra mim? E chegar muitas vezes dos meus pais e eles tentarem lidar de alguma forma, e ninguém resolvia. Então, assim, acho que nenhuma Porque criança... eles também tinham essa dificuldade, Exato, né? e Eles, do eles também não sabiam o que fazer, né? Meus avós, então, sacou? Sabe, o que veio antes dos meus avós? Como eles lidavam? Então, penso que se pudesse olhar pra esse menino e falar, mano, eu não poderia ajudar naquele momento também. Porque por mais que se eu fosse arredio, se eu fosse, como que seriam as coisas? Então, assim, mas poder dizer de alguma maneira, falar, velho, vai dar bom, por favor, erga a cabeça e continua. Acho que seria isso, porque a gente realmente não poderia ir no passado e alterar, porque em alguma outra maneira, outra linha do tempo seria... Mas é isso, é um papo que vai... multiverso, eu criei um multiverso aqui, pô. Total. Mas é isso, velho. Acho que é muito Cara, foda. show de bola. Tô muito feliz com a presença de vocês Obrigado, aqui. irmão. Agradeço legal. muito Nossa, ter aceitado. parecia uma terapia aqui, né? Pô, total, né, Foi cara? diferente hoje o podcast. E se vocês quiserem deixar um recado final pra quem tá nos assistindo, a hora é agora que a gente tá Gratidão encerrando. demais a todo o público que nos acompanha, a cidade que tem bastante orgulho da gente sabe disso. Muito obrigado mesmo. Parabéns, sucesso pro seu programa aqui. Mas é muito bom, muito legal também esses bate-papo. Com as perguntas bem legais assim, que a gente respondeu hoje. E gratidão, cabeça erguida, acreditem nos seus sonhos, independente do que for, se é de música, advogado, o que você quer ser, seja. Né? Vai ter desafios incríveis aí pela frente, assim, mas manter esse foco, essa energia aí. E acredite em você mesmo todos os dias. Que Isso, não fica buscando por validação, não, sabe? Não é validação, faça o seu corre. Vai no que você confia, no que você acredita, né? E dedica pra isso, né? Porque não adianta só querer e não correr atrás. Pagar o preço, né? Não, Mas o exatamente. processo, E família, né? não sejam escrotos, sejam antirracistas, combatam qualquer tipo de preconceito. Divergências, ok, mas tenham respeito pelas pessoas. Ok? Defender as minorias, né? Exatamente, Defender as mano, mulheres, porque né? Tem muito cara... O mundo tá ficando cuzão estranho. demais. O mundo demais. tá ficando estranho demais. Então, vamos conversar e olhar pra esses meninos, né? Você que é pai de menino, tá criando um filho, pensa como você quer se o seu comportamento perante o seu filho tá sendo legal. O que ele tá vendo em você? Então, vamos melhorar muito aí. Sejamos gentis. com as Show pessoas. de nóis, bola. família, Olha, obrigado. se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa Pô, um se inscreve comentário, aí. dá o joinha pro YouTube continuar entregando. É isso. Pessoal, quais são as redes sociais para quem Cara, quiser acompanhar vocês? Como acha vocês? Todas as redes, né? Black Panther Oficial, né? Facebook, Instagram. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, tem TikTok e nas plataformas de stream, né? YouTube também, Black Panther Oficial. Estamos em todos os lugares, cara. Tudo É fácil, pensado. jogar no fácil. Google lá, Black Panther Oficial, vai achar tudo. É isso. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Obrigadão, gente. Valeu, Valeu. gente.